Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Em Brasília agora são 3h02. Você está na Rádio Justiça em 104,7 FM para todo o Distrito Federal e em torno, e você pode acompanhar também pelo canal da Rádio e TV Justiça no YouTube, que temos imagens aqui dos nossos estúdios da Rádio Justiça, e também pela internet você pode acompanhar a Rádio Justiça em todo o mundo. Tradicionalmente, a partir das 3h, nós temos o nosso debate, temas importantes relacionados à vida jurídica, às decisões dos tribunais, às instituições que fazem a justiça no Brasil e que atingem diretamente você, cidadão brasileiro. Sempre houve, ao longo dos séculos, uma imagem da justiça, a mão pesada da justiça, a espada da justiça, na expectativa de que a ordem fosse estabelecida e preservada. Mas, ao longo do século XX, nós temos o desenvolvimento, e, aliás, poderia dizer até a partir da própria Revolução Francesa, das ideias iluministas, o desenvolvimento de ideias mais conciliadoras, no sentido de se fazer com que os conflitos sejam solucionados e que não seja por meio da espada. Hoje, nós temos como debate a questão da conciliação. Os juizados especiais criminais foram criados, os juizados especiais, não apenas os criminais, foram criados a partir de lei específica como uma parte dessa política. Para falar a respeito disso, que foi tema de debate da 19ª Semana de Conciliação, que aconteceu entre 4 e 8 de novembro, as nossas convidadas de hoje. Eu agradeço pela presença aqui nos estúdios da Rádio Justiça da doutora Thaís Borges, advogada de família, especialista em mediação, mediadora familiar e professora de gestão de conflitos. Doutora Marcela Furst, a advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF, membro consultora da Comissão de Direito de Família do Conselho Federal da OAB. E a doutora Rafaela Cortes, advogada, secretária-geral da Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF e membro consultora da Comissão de Advocacia Multiportas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Aliás, eu aproveito e já pergunto aqui, eu acertei os nomes? Furst, a pronúncia foi correta? Eu sempre pergunto isso. E também a doutora Rafaela Cortes ou Cortes? Cortes. Cortes. Uhum. Então eu errei, tudo bem. Então, doutora Rafaela Cortes, muito obrigado pela presença das três aqui para falarmos a respeito disso. Eu vou começar com a doutora Rafaela a respeito dessa questão que eu coloquei inicialmente, que pode ser estendida a todas as nossas convidadas de hoje. Eu costumo dizer que não é um debate político com um tempo rigoroso, inclusive as intervenções são bem-vindas para estimular o debate. Esse ponto que eu coloquei a respeito da visão que existia ao longo dos séculos, da mão imponente da justiça e muitas vezes ela sendo feita sob uma perspectiva do castigo, diversos estudos sobre isso, aquele famoso livro Vigiar e Punir, que mostra uma perspectiva da justiça sendo feita na punição pública. Aliás, como dizia um professor que me fala o nome agora, é um livro horrível, porque ele é pavoroso. Eu tive problemas para ler aquele livro na faculdade, e essa perspectiva mais humanizada que nós temos hoje em dia. A política de conciliação, ela é algo que vem no bojo dessa mentalidade e que ainda tenta se implantar, no caso específico, na justiça brasileira? Primeiramente, eu desejo uma boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Boa tarde aqui, Cadu, as minhas colegas que estão compondo mesa comigo. É uma alegria muito grande sempre que a gente pode estar aqui na Rádio Justiça, porque vocês trazem esses debates tão importantes, né, para a sociedade, e a gente consegue falar de uma forma muito aberta que as pessoas leigas podem nos compreender. E realmente a gente ainda tem hoje essa ideia da justiça como algo, assim, com essa mão pesada e também algo sério, algo moroso, né? Algo que vai ser desgastante. Geralmente, quando as pessoas falam assim, vou colocar na justiça, pensa ainda nessa ideia do castigo, né? Tipo assim, eu briguei com você, vou te colocar na justiça. A gente tem muito essa frase, essa fala, né? Justamente com essa ideia mesmo de um castigo para aquelas pessoas ainda fruto, né? Ainda herança de toda essa construção que você trouxe aqui muito bem do livro Vigiar e Punir. E ainda hoje a gente vê se estendendo esse tipo de raciocínio, mas, por outro lado, a gente também vê o crescimento dos métodos alternativos de resolução de conflito, como a conciliação, a mediação, que apesar de a gente ter iniciado aí, né, começado a namorar com a mediação lá em 1980, mais ou menos, aproximadamente, em 2010 teve uma resolução do CNJ, né, a resolução 125, que estruturou a mediação. Em 2015, com a reforma do Código de Processo Civil, que assim, a gente fala novo Código de Processo Civil, mas já vai fazer 10 anos, né? Então não é tão novo assim.
e que realmente estrutura isso e regulamenta, na verdade, essa prática da mediação, por exemplo, que hoje eu acho que é o método que a gente mais utiliza, né, que já está mais estabelecido dentro do nosso judiciário. E é muito importante porque a gente tem uma estimativa, acho que de 80 milhões de processos, se não me engano, mais de 80 milhões de processos em tramitação. O judiciário ele necessita desses métodos alternativos para que a gente possa desafogar o judiciário mesmo, né? Então, a construção, a implantação desses métodos alternativos de resolução de conflito na cabeça da sociedade como um todo, não só da advocacia, porque a gente ainda vê alguns cursos de direito que não têm essa matéria, né, de métodos alternativos de resolução de conflito. Eu, particularmente, iniciei a faculdade em 2012, muito recente, né? E eu tive, assim, bem pincelado, bem por alto, uma matéria sobre isso, mas eu conheço colegas que se formaram na mesma época, um pouco depois de mim, que não tiveram. Então, eles nem sequer foram apresentados a mediação, conciliação, a arbitragem, e tem tantos outros métodos que podem ser utilizados e que ainda são desconhecidos até mesmo da advocacia. E aí, algo que a gente trabalha muito na nossa comissão, né, Marcela, na Comissão de Direito Sistêmico aqui da OABDF, que é justamente esse convite para que a advocacia ela esteja sempre em movimento e buscando se melhorar. Porque a partir do momento que a gente atribui técnicas, porque a advocacia, o conhecimento técnico, né, o direito em si, é o mínimo, é o básico, qualquer advogado precisa ter. Agora, esse plus que é conhecer a mediação, conhecer a conciliação, técnicas de negociação, que realmente faz com que nós nos tornemos profissionais facilitadores de conflitos, é muito necessário e a gente trabalha muito isso na nossa comissão. Então, aqui hoje, para iniciar esse debate, eu deixo esse convite tanto para os colegas advogados, né, e também todos os serventuários da Justiça que ainda a gente vê resistência, apesar de a gente estar aqui falando, né, de algo que iniciou em 1980, mais de 30 anos, a gente ainda encontra muita resistência. Para que a gente possa se abrir para esses métodos, porque é necessário, sim, que a gente desafogue o judiciário e mude essa percepção dessa justiça com a mão pesada, de que o processo ele precisa ser uma pena mesmo, assim, uma forma de expurgar ali qualquer tipo de erro que a pessoa tenha cometido. Eu permanece a questão que eu coloquei agora, mas eu vou evoluindo no tema. Com a doutora Marcela, eu gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido, justamente dessa visão conciliatória da aplicação da lei. Eu me lembro de um debate que nós tivemos aqui relacionado, na verdade, à questão do assédio sexual, do assédio moral, em que houve um relato feito pelos nossos participantes na ocasião a respeito da diferença que já existe entre o que é aceitável em termos de apresentação até de uma inicial, num caso como esses, e do que era há alguns anos. E se tem um caso pessoal, numa das primeiras peças que eu fiz ainda desempenhando, embora eu seja mais jornalista que advogado, mas eu cheguei a atuar um pouco, e eu nunca esqueci disso de uma peça que eu citei que tinha feito, em que era um processo de investigação de paternidade. Apresentei para um colega mais antigo na profissão, e ele disse assim: não, Cadu, você está sendo muito bonzinho. Você está até admitindo que os dois se conheciam. Você tem que descer o Mário em cima dela, da autora, e o menino era a cara do pai depois, até comentei mais detalhadamente isso no foco da nossa entrevista do dia. E a resposta foi bastante interessante no sentido de que não se aceita mais isso. Advogados o fazem, mas os juízes já não aceitam mais esse tipo de argumentação, pelo menos a maioria. Nesse sentido, nós podemos dizer que também ainda, a doutora Rafaela disse que ainda há uma resistência, ainda existe aquela visão no sentido de que no judiciário você vai para ganhar, para disputar. A conciliação, isso é coisa de cultura woke, qualquer coisa assim. Ainda existe esse tipo de coisa, doutora? Olha, Cadu, perfeito. Primeiramente, também só queria Obrigado. agradecer pelo convite, a participação nesse tema muito, muito caro a nós, a nossa comissão, a nós advogados que temos essa postura diferenciada mesmo na advocacia. Então, cumprimento todos os nossos ouvintes. Vou separar em duas partes, e a sua pergunta foi perfeita, sabe, Cadu? Porque, assim, o direito evoluiu por meio da evolução de mudança de comportamento e pensamento da sociedade. A gente costuma dizer que as leis ajustam a sociedade, mas eu tenho visto muito mais ajustes sociais que levam a mudanças legislativas. Então, um grande exemplo que você trouxe agora é essa petição de investigação de paternidade que talvez tenha trazido ali palavras de baixo calão para aquela mulher
E, inclusive, assim, trazendo palavras contra o caráter dela, nós temos, inclusive, o julgamento com perspectiva de gênero hoje, do CNJ, desde 2022, que não permite que tudo que tem um viés machista, sexista, que traz uma visão misógina mesmo, não pode. Assim, realmente é algo muito inovador, que tem esse olhar, essa visão, que o julgador tem que fazer, tem que ficar atento, mas a gente também tem ali alguns artigos do Código de Processo Civil que fala sobre o comportamento das partes, e as partes são as partes, os advogados, os procuradores, juízes, Ministério Público, em que você não pode utilizar palavras grotescas, que elas podem ser, inclusive, serem cortadas. Se você utilizar essas palavras grotescas numa audiência, você pode ter a sua voz cassada também, e é o Código de Processo Civil de 2015, que já tem quase 10 anos. Cito também o Código de Ética e Disciplina da OAB, em que diz também que os advogados devem se comportar de maneira urbana e também de maneira que seja conciliatória e produza todo o movimento de mediação dentro do processo. Então, assim, realmente, hoje não se aceita muita coisa que se aceitava antigamente, porque houve um movimento de, olha, isso não está certo, uma revitimização da vítima dentro do processo, um machismo, um preconceito, até um abuso moral e institucional também a gente tem que falar com relação às mulheres, tanto como partes, como advogadas também. E, então, assim, isso é muito bom, porque eu entro no outro ponto da sua pergunta. Isso faz com que as pessoas, então, passam, sim, a pensar melhor como utilizar da justiça. Porque muitas pessoas querem se utilizar da justiça como meio de vingança, como meio de punir o outro. E aí acaba que, na verdade, há aquela sensação de que, nossa, ninguém ganhou, quando um juiz decide. E aí eu já vou para aquela outra resposta também de uma pergunta que você trouxe. Quando a gente fala de mediação, todo mundo ganha. Todo mundo abre mão de algo, sim, e assume certos riscos, mas todo mundo ganha. E eu estou falando de maneira bem genérica mesmo, em todas as áreas do direito que a gente pode ter. E quando eu falo da mediação de família, então, quem ganha muito mais são os filhos, quando a gente se trata de guarda nas ações de divórcio. Então, veja como acho que mudar a mentalidade para as pessoas entenderem que uma mediação faz com que elas ganhem, porque elas estão decidindo e tomando as decisões com relação aos seus problemas e não delegando para um terceiro, isso é uma evolução. Inclusive, esse gancho que a doutora me dá agora me faz perguntar para a doutora Thaís Borges exatamente porque, como advogada de família, especialista em mediação, mediadora familiar e professora de gestão de conflitos, isso me remete também a uma outra situação muito comum há alguns anos, no caso, acompanhando um caso de divórcio em que saiu uma frase que provavelmente deve ser muito comum em outros escritórios também, em situações tensas relacionadas a divórcio e família, e muita mágoa, muita emoção que normalmente acompanha esses casos. Eu lembro da frase, era mais ou menos a seguinte, assim, doutor, eu quero tirar dele até as roupas íntimas. Na verdade, ela usou uma outra expressão, mas eu prefiro o termo roupas íntimas para mantermos o nível do nosso debate. E eu fui obrigado a informá-la, olha, esse caminho ele não é bem dessa forma. Primeiro porque não dá essa imagem de que você, seja qual for o gênero do cônjuge, você vai tirar absolutamente tudo dele. Tem até aquela piada assim da Barbie e do Ken é divorciado não tem nada, a Barbie tem tudo. Isso é uma imagem que, na verdade, ela é machista também, que acaba difundindo determinados tipos de comportamento. A legislação não prevê isso dessa forma e, ainda por cima, é um tipo de mentalidade que ela vai gerar o conflito. A mediação, ela modifica a própria atuação do advogado na hora de se estabelecer o que é que vai ser colocado na mesa para que todos tenham seu direito garantido. Esse é um mundo ideal. É isso que nós podemos ter por meio da mediação? Boa tarde. Boa tarde, aliás, eu não sei se eu disse obrigado às três por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O primeiro contato do cliente ali, no momento em que ele está ali num período de divórcio, é com o advogado, com a advogada.
E eu sempre falo por mim, né? Porque a mediação veio realmente como divisor de águas na minha vida, na minha atuação como profissional. Não que eu já não tinha assim, um olhar um pouco atento para isso, mas eu também, assim como a doutora Rafaela, não tive a oportunidade, aliás, você teve, né, doutora, de cursar. Eu formei em 2005, já tem um tempinho. Então, na minha época, eu me lembro de ouvir falar de mediação uma vez só e eu fiquei assim tentando imaginar o que seria aquilo. Hoje, até atualizando um pouquinho essa informação, acho que a mediação agora até é matéria obrigatória, felizmente, mas não é dada ainda, ministrada da forma que eu, pessoalmente, acredito que seja válida. Mas voltando à sua pergunta, Cadu, então nós, como advogados, temos esse potencial de aumentar o conflito ou de tentar, então, fazer uma interpretação ali do todo, né? Embora nós tenhamos que ser parciais, obviamente, esse é o nosso papel, mas compreender esse contexto familiar. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas. Quando alguém chega, um cliente fala, eu quero tirar tudo do outro, é óbvio que ela está ali, muitas vezes, com aquele afã, com aquele desejo de vingança por alguma situação. Só que, muitas vezes, o ser humano esquece que os vínculos que foram construídos ali são perenes, são vínculos que serão mantidos. Então, você está falando do pai do seu filho, você está falando de uma pessoa que você vai ter que conviver daqui 5, 10, 15 anos. E aí eu vejo que a mediação, quando o profissional, quanto advogado, busca essas informações, busca fazer um estudo mais aprofundado sobre o tema, não quer dizer que ele tem que ser o mediador da causa, porque ele não pode assumir os dois papéis. Mas ele vai ter, como a doutora Marcela falou, um atendimento mais humanizado. Ele vai ter essa percepção do todo, do sistema familiar que fica de uma forma muito fragilizada no momento de divórcio. A gente não pode romantizar esse momento. É um momento de conflito, é um momento onde a psicologia diz que o luto e o divórcio são as duas fases mais difíceis da pessoa, enquanto ser humano. E a falência, são 3, a falência da empresa. Então, assim, a pessoa fica muito vulnerável e, naquele momento, ela não tem condições de perceber que a atitude de vingança vai reverberar também na própria vida, vai reverberar também na vida dos filhos. Então, esse olhar da mediação amplia, com certeza, a atuação do advogado e ela deve ser buscada constantemente, porque a mediação ela deve ser estudada como uma técnica que ela deve ser estudada continuamente, não é algo intuitivo apenas. Eu já ouvi muita gente falar, mas você gosta da mediação porque você tem essa fala sua calma, apaziguadora. Não, eu estudei muito para poder fazer mediação, eu sei que precisa de técnicas de comunicação, de negociação para isso. E aqui fica o convite para os nossos colegas que estão nos ouvindo, para buscar e implementar a sua advocacia, para essa advocacia que não é futura, é a advocacia do presente. Claro, permite, claro. É porque eu passei também por uma experiência que a cliente chegou no escritório e eu atendendo ela, aí eu falei, e ao final ela falou assim, ai, doutora, muito obrigada. Eu vim aqui com o desejo de tirar tudo do pai da minha filha, mas ouvindo você, eu vi que não é bem assim. Então, e aquilo eu fiquei tão feliz, assim, foi tão gratificante, porque ela entendeu quais eram os papéis, os deveres, e principalmente olhando para a criança. E também a fala da doutora Thaís, quando ela fala que tem gente que acha que é porque você fala doce, você... Não, nós somos assertivos. Isso. Nós temos técnicas de ter conversas difíceis, comunicação não violenta e empatia, e principalmente a escutativa. Então, assim, também tirar essa visão de que a mediação é só para mulheres porque elas são doces, ou então porque a mediação é para pessoas tranquilas. Não, a gente sabe ser assertiva no momento certo. Doutora Rafaela, justamente eu gostaria de abordar esses pontos que foram colocados a respeito do desenvolvimento ao longo desses anos dessas técnicas específicas. Eu citei até a legislação específica, uma delas, no caso dos juizados especiais criminais, a Lei 9.099 de 95. Eu cheguei a atuar como conciliador do TJDF e, como eu disse antes da entrevista, eu digo que é o período romântico porque você está, como aqui sou o primeiro, a primeira pessoa contratada pela Rádio TV Justiça, ainda na época da TV, então eu sei que se paga um preço quando você está num certo pioneirismo.
Nesse gap, nesse período todo, essas técnicas foram muito desenvolvidas como objetos de estudo, acredito que não só no Brasil, mas em todo o mundo. Sim, sim, com certeza. Acho que pioneiro, né, em relação ao desenvolvimento desses métodos, especialmente a gente pode citar os Estados Unidos, que ali é o berço mesmo, né, de onde nascem essas técnicas e que estão se dissipando aí, dissipando não, melhor dizendo, né, estão sendo aplicadas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem uma facilidade com essas temáticas, né? Eu acho que o brasileiro, de modo geral, é um povo conciliador, assim, é um povo que quer apaziguamento. Só que, por outro lado, a gente tem a dificuldade dessa conversa desafiadora mesmo, né? Dessa autorresponsabilidade, porque muitas vezes, até pela nossa cultura, né, um tanto quanto patriarcal e, enfim, tem várias outras questões aí que nem precisamos debater muito, mas a gente tem essa coisa de dar para o outro o poder de decisão. Então, muitas vezes, eu prefiro entrar na justiça e o juiz que vai decidir. Por mim, não. Se o juiz decidir, é o que está decidido, mesmo que eu saia perdendo, eu quero isso. Aí a gente vê o quanto que é prejudicial essa ideia, né? Então, ao longo desse tempo, todas as técnicas, elas vêm se aprimorando cada vez mais. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, especialmente com a pandemia, né? Foi um boom, assim, da digitalização e a gente faz audiências de conciliação, audiências de mediação via online. A pessoa pode estar em outro estado, em outro país e a gente consegue perfeitamente, sem perder a técnica, participar desse tipo de reunião ali, né, de mediação e de conciliação, que é tão importante. E aí fica como a doutora Thaís trouxe, eu nem sabia, né, que possivelmente aí a mediação agora é uma matéria obrigatória no curso de Direito, que é muito importante. Eu não tenho um dado específico para você, talvez a Marcela tenha, porque ela é a mulher das planilhas, ela é muito organizada. Ela já trouxe algumas aqui. Ela é a mulher dos dados. Então, não sei exatamente como que funciona essa questão em outros países, mas aqui no Brasil a gente tem percebido, sim, um avanço. A gente percebe resistências ainda, sim, tanto no âmbito do judiciário quanto da própria advocacia, também das partes, até pela falta de familiaridade, porque assim, o advogado ele vai ter vários processos ali ao longo de um ano, né, de um mês. Agora, às vezes, a pessoa ela só teve um processo na vida dela inteira. Então, ela vai para uma audiência de conciliação, muitas vezes, se o advogado não prepara ela no sentido de falar, olha, quem vai te atender não é o juiz que vai julgar a sua causa. Você vai ter liberdade para falar, mas se você não quiser também, fica à vontade. Então, a pessoa, muitas vezes, ela vai com tanto receio, né, com tanto medo mesmo daquilo dali, porque o judiciário, como você trouxe muito bem no início da sua fala, ainda causa esse impacto nas pessoas, né, esse estranhamento, esse medo mesmo. Nossa, a figura do juiz é uma coisa, assim, distante, né, uma figura muito austera para aquela pessoa que não tem familiaridade. Então, é necessário que a gente desenvolva, que a gente estude essas técnicas. E aí, como a Thaís também trouxe, a gente sempre aborda na nossa comissão, para além da gente estudar, por exemplo, a técnica da mediação, a técnica da conciliação, a gente pode desenvolver outras habilidades que são essenciais e que, inclusive, fazem parte, né, da grade curricular dessas temáticas, que é a escutativa, a comunicação não violenta, como já foi dito aqui, as técnicas de negociação em si, porque o advogado, ele pode aplicar as técnicas, ainda que não esteja numa sessão de mediação, numa sessão de conciliação. Às vezes, ele pode aplicar as técnicas com o próprio cliente dele, fazendo com que esse cliente amplie a consciência e enxergue, que foi exatamente o que a Marcela trouxe aqui, né? Ela explicou para a cliente, possivelmente fez perguntas de ampliação de consciência, e aí a pessoa se toca, poxa. Às vezes você fazer a pessoa perceber, olha, estou percebendo aqui que você está muito preocupada com a educação do seu filho, né, com o desenvolvimento dele. Eu imagino que o seu marido também esteja, porque eu, como mãe, eu às vezes tenho divergências com meu marido em relação ao que é melhor para nossa filha. E aí eu trago o meu exemplo, porque é natural. Eu sou casada com meu marido, que é pai da minha filha. Mas às vezes o que é melhor na minha percepção é diferente da percepção dele, mas os dois estão querendo a mesma coisa. Então, a gente precisa buscar esses pontos de convergência e muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta, a gente faz com que o outro enxergue, poxa, realmente, né, dentro da experiência de vida daquele outro, dentro da perspectiva dele, da lente que ele utiliza para enxergar a situação, ele está querendo o melhor para o meu filho. Então, peraí, talvez eu possa baixar a guarda um pouquinho. Né? Quando a gente pergunta, sei lá, como é que vai ser na formatura dessa criança?
vocês vão ter que escolher quem é que vai. Imagina para esse filho como que vai ser ter que escolher entre a mãe ou o pai para estar nessa formatura. Então, eu trouxe aqui outros exemplos que fogem um pouco da pergunta que você trouxe, Não, pode mas citar, pode que eu citar. acho que são importantes para as pessoas poderem enxergar e que a gente possa fazer com que o público já comece a perceber a importância disso tudo. Por quê? Como a Marcela trouxe, né? Num jogo, aqui eu gosto de fazer algumas analogias, num jogo você vai ter um ganhador e um perdedor. Inevitavelmente, invariavelmente, vai ter um vencedor e um perdedor. No judiciário, os dois podem sair perdendo. O juiz, ele é um terceiro imparcial que, como eu disse aqui, mais de 80 milhões de processos no judiciário brasileiro. Ele não, muitas vezes, infelizmente, ele não tem nem o tempo necessário para realmente tomar pé daquela situação, para realmente ouvir aquelas partes de forma mais adequada. Ele não vai perceber as nuances disso. Às vezes, naquela família, naquele contexto familiar, porque cada família é única, às vezes a gente vê o mesmo problema, mas com causas diferentes. Então, o judiciário ele não tem essa capacidade, infelizmente, de conseguir absorver tudo isso para gerar uma solução que seja positiva para aquela família, muitas vezes. E a autocomposição, que é a proposta da conciliação e da mediação, ela é justamente isso, né? A gente traz essa autonomia para as partes, esse protagonismo. Você está necessariamente interferindo naquela decisão. Então, você está criando a solução. E aí, às vezes, a gente vai precisar abrir mão de alguma coisa, às vezes a gente vai, né, tem mas ganha-ganha, todo mundo vai sair ganhando. Então, não é lógico que a gente fuja dessa realidade, né, da implementação dessas metodologias, porque a nossa sociedade está cada vez mais acelerada, né? A gente tem aí, tá com fome? A gente vai lá no aplicativo, 20, 30 minutos, tem alguém buzinando na nossa porta. Ah, eu quero escutar um disco de um artista tal. Você coloca ali na hora, quero assistir uma série, você pode maratonar a série. Antigamente a gente tinha que esperar, né, uma semana inteira para ver o próximo episódio. Então, é uma sociedade que está cada vez mais acelerada. E aí não condiz com essa sociedade acelerada a morosidade do judiciário, que ainda persiste por quê? Por falta realmente do conhecimento de técnicas, dos métodos adequados de resolução de conflito. Por falar em dados, a doutora tem algum dado que possa falar para a gente, ilustrando exatamente essas questões? Porque é um tempo extenso já, que nós já podemos fazer algumas comparações. Acho que tem dados, inclusive, do ano passado com relação à conciliação. Acabando de participar da Semana de Conciliação, que ocorreu de 4 a 8 de novembro, promovida pelo CNJ, que é assim, envolve todos os tribunais de justiça e tribunais federais, que é muito importante, porque essa semana específica da conciliação é muito importante. A conciliação ela pode acontecer a qualquer momento e não precisa de semana. Mas é importante porque é quando se faz um mutirão, pega aqueles processos antigos que estão parados, ou tenta se estimular um que ainda não foi feito ali, uma conciliação. E aí eu estava vendo os dados do CNJ do ano passado com relação a essas semanas, audiências de conciliação e mediação realizadas, mais de 3 milhões. Processos e procedimentos pré-processuais ingressados, mais de 21 milhões. Então, lá no site do CNJ, qualquer um vai poder consultar esse Conciliária Legal 2023, em que ele traz os dados assim, do TJDFT, por exemplo, aqui, né, da nossa cidade, 61 mil audiências realizadas. E ali vai por cada estado. E aí a gente consegue ver também assim, qual é o número de acordos que foram realizados. E o TJ de São Paulo tem 3 milhões. Veja que, assim, são números realmente que trazem, assim, claro que, vamos lá, com calma, a gente tem que trazer uma visão também sempre crítica, né? A gente fica muito feliz, tem que acontecer. Eu acho que são momentos que trazem maior movimentação do judiciário, da advocacia, das partes, e a gente realmente torce para que tenham sido feitos bons acordos e não acordos a todo custo. Eu acho que a gente também tem que debater essa ideia de que, olha, e quando o acordo ele é imposto e quando ele é forçado, isso não é bom. Uma vez um colega, meu ex-adverso, entrou em contato comigo e falou, doutora, vamos fazer um acordo? Porque um mau acordo é melhor do que nenhum acordo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, socorro. Eu só não falei socorro, né, porque eu fingi, fiz aquela carinha assim e falei, não, né, assim, um mau acordo, na verdade, podem surgir várias outras demandas judiciais maiores e ad eterno dentro do judiciário. Então, mas trazendo uma reflexão de que, olha,
imagina, 3 milhões de audiências. É muita coisa no nosso país todo. E que, assim, nessa visão nossa, humanizada, de levar uma conscientização das pessoas de autorresponsabilidade, eu também sou especialista em direito de família, então a gente acaba levando muito para esse lado. Mas na nossa comissão eu gosto de levar para todas as áreas do direito. Então eu dou um exemplo na área trabalhista, por exemplo. Às vezes o empregado que trabalhava 15 anos numa empresa que foi mandado embora, tudo que ele queria era que o chefe dele virasse para ele e enxergasse ele como se você pertenceu. Você fez muito bem para a nossa empresa, desculpa, sabe? Às vezes é um pedido de desculpa, que muitas vezes na audiência de mediação e conciliação, acha que não, vamos lá debater valores, tira isso, tira 1.000, tira 2.000, e às vezes o empregado só queria um pedido de desculpa ou um reconhecimento que pode resolver muito mais fácil. Então, dar esta chance para a mediação é muito importante. O nosso Código de Processo Civil, ele traz a obrigatoriedade dessa audiência prévia de conciliação e mediação para as ações de família. Eu até nas minhas aulas eu explico, eu falo assim, em família é assim, se você quer e o outro não quer, tem. Se você não quer e o outro também não quer, tem do mesmo jeito. Tem audiência de qualquer jeito. Agora, na questão civil e trabalhista, geralmente é assim, você quer audiência e o outro não quer, então não é obrigatório. Mas deveria ser, para dar essa chance, porque às vezes é só sobre isso, é só o que você quer ouvir, o que muitas vezes é essa mágoa, esse problema emocional que vai ser solucionado e que quando a gente tem uma advocacia mais preparada nesse sentido, como a doutora Thaís falou e a doutora Rafaela sempre gosta de falar, que eu gosto de dizer que o advogado é o primeiro juiz da causa, quando a gente também evita esse número avassalador de processos no judiciário, porque existem mediações pré-processuais ou extrajudiciais. Vamos fazer agora inventário, divórcio, dissolução de união estável ou acordos trabalhistas que vão ser homologados ali dentro do sindicato, tudo extrajudicial, que não necessariamente precisa de ir para o judiciário. Então, quando você já tem uma ideia dessa, um posicionamento assim, você já evita esse abarrotamento do judiciário, que é o quê? A justiça multiportas. A gente precisa de falar que o judiciário não é a única porta do judiciário. Existem várias portas, a extrajudicial, a negocial. Então, isso traz realmente uma visão de como que todos podem contribuir para que o judiciário também não fique tão abarrotado, trazendo uma conscientização de que, no criminal, por exemplo, violência doméstica, mas é possível uma mediação? Com muita cautela, claro, muita estratégia sem revitimização da vítima, e ela só encontra o agressor se ela quiser, mas o trabalho feito com o homem, o agressor, em que faz ele entender que, o meu comportamento de antigamente era aceito, já não é mais aceito porque de fato é uma violência. Impedir que ela trabalhe, impedir que a mulher tenha o cartão de crédito dela. Isso é um tipo de violência. Trazer essa conscientização faz com que esse agressor não agrida novamente aquela mulher ou outras mulheres, porque só a prisão não ajuda. Nesse ponto, eu peço para fazer uma observação exatamente sobre esse ponto, que ele é bastante delicado. No caso, então, acordo numa situação como essa de violência doméstica não é aquela velha frase protocolar muito utilizada no judiciário ao longo do tempo, a senhora não quer voltar para casa, vocês fazerem as pazes e ficar tudo bonitinho. Não é isso. Isso não é acordo. Exatamente. Isso não é conciliação, não é mediação. Não é conciliação, não é mediação e não é possível mesmo. Jamais assim, perdoe ele, não vai acontecer novamente. Jamais. Na verdade é o quê? É conscientizar o homem. Olha só, conscientizar o homem de que ele errou, de que o que ele fez foi errado, para que ele não venha cometer novamente isso, e que muitas vezes a mulher também quer que esse reconhecimento desse homem que fale, desculpa, realmente eu errei, mas não significa que ela vai voltar para ele, não significa também que ele não vai responder, ele vai continuar respondendo. A gente está tratando do quê? De uma justiça restaurativa, ou seja, ela ainda é de certa forma punitiva, mas ela tem um olhar também para a vítima,
porque ela se torna ali protagonista em termos de empoderamento, de que estou sendo ouvida, estou sendo compreendida, estão valorizando a minha fala, e o homem que vai aprender sobre isso. Eu gostei desse seu exemplo também, Cadu, porque a emenda constitucional 66, que trouxe, tirou a separação, que agora é o divórcio direto, porque antigamente você ficava separado 1 ano ou 2 anos e tinha quantas audiências para... Vocês têm certeza que vocês querem divorciar? Aí aquele casal de novo que não aguentava se olhar, que estava magoado, que estava chateado, ou que já tinha evoluído, olhar para a cara do outro e falar, não, eu tenho certeza. Sabe? Isso era muito penante, isso era muito cansativo também e mais moroso ainda para o sistema judiciário. Então veja como evoluiu nesse sentido também. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa fica mais aberta um pouco. A doutora falou a respeito justamente da necessidade de haver um posicionamento crítico em relação à própria aplicação para que haja o desenvolvimento dela. Vou citar uma situação específica. Atuando como conciliador do TJ-DFT no Juizado Especial Criminal, me deparei com situações específicas, como, por exemplo, um agressor, era o criminal, como eu disse, uma pessoa agredida, eu lembro que ele tinha inclusive curativo na cabeça ainda, já havia sido encaminhado pela delegacia naquele momento, e havia uma postura até mesmo debochada do agressor e uma postura intimidada por parte da vítima. E eu, na avaliação feita na hora, eu não estou citando nomes, não estou citando número de processo, nada, mas a questão é a seguinte, aquela atitude me parecia que não era passível de se haver uma conciliação ou mesmo a transação penal que ali eu tinha o poder de oferecer como apresentado ao Ministério Público, embora ele não estivesse presente, no tempo circunstanciado vem como presente, e havia acompanhamento policial, pedi que ele ficasse acompanhando pela situação tensa que era, e conversei com a pessoa que representava a magistratura, nem designando o gênero para deixar a coisa mais enevoada ainda, mas o fato concreto é esse. E a orientação foi no sentido do fazer sim a transação penal, oferecendo o pagamento de cesta básica e tal. Do ponto de vista pessoal, isso tem muitos anos, isso teve um certo impacto, no sentido de que a atitude debochada do agressor ela permaneceu, ele saiu lá se sentindo vitorioso por pagar uma cesta básica irrisória, e da outra pessoa bastante irritada com a prestação jurisdicional que foi feita naquele momento. Minha pergunta, isso como eu disse tem muitos anos, vou dividir as perguntas na verdade, isso já evoluiu e por outra situação, mesmo existindo, isso não é uma situação potencialmente perigosa no sentido da imagem, no sentido da prestação jurisdicional ficar falha nesse sentido? Eu vou começar com a doutora Thais, embora que sei que a sua atuação é na esfera civil e familiar, mas eu acho que pode-se fazer uma comparação nesse sentido. Pode sim, porque é a questão que a doutora Marcela falou do acordo pelo acordo. Não é assim que as coisas funcionam, né? Nós temos ali, durante o procedimento da mediação, que a gente chama a gente olha para o conflito como um iceberg, né? E por baixo dele estão as questões que precisam ser trabalhadas. Esse é mais ou menos o olhar que o mediador tem que ter. Então, no momento em que você, de alguma maneira, força um acordo, você já quebra os princípios ali da mediação. O principal deles é a autonomia da vontade das partes. E para que as partes tenham essa vontade de fazer o acordo, tem que também se respeitar outras questões, que começa pela escuta, para compreender onde de fato mora ali. Você está falando de uma questão onde houve uma agressão. Obviamente que nós, quando a gente trata aqui numa esfera familiar, a gente está falando de patrimônio, são outras questões. Estamos falando, às vezes, até de uma violência patrimonial também, sabemos. Mas a atenção do mediador hoje é para que, ao deparar com esse tipo de com qualquer conflito que seja, ele tem que ter essa percepção e trabalhar isso aí num sentido mais amplo e dentro do próprio judiciário. Isso é algo que eu vejo que tem sido muito, inclusive, dito e falado sobre a questão da proporcionalidade, da razoabilidade, para que o acordo seja realmente algo construído e não imposto, porque nós aí não estamos falando, então, de um acordo, nós estamos falando de uma decisão, que é exatamente o que define a autocomposição e a heterocomposição. Então, quando se fala de acordo, é algo construído entre as partes, onde as partes, né, não sei se 2, 3, dependendo do conflito,
tem que participar de uma forma mais protagonista, onde a gente traz também a questão do empoderamento das partes para que elas tenham voz nessa construção. Então, nesse exemplo que você citou ali, essa vítima, será que ela foi ouvida da forma adequada? Será que os interesses dela, os sentimentos dela foram validados para que ela realmente se sentisse, não, como a doutora fala, revitimizada, mas realmente que ela tenha visto a justiça? Porque senão a gente pode correr o risco de transformar a mediação numa ferramenta de não justiça, né? E eu sempre gosto de dizer, principalmente para o meu cliente, o seguinte: olha, você tem que entender que o acesso à justiça, ele não é necessariamente feito por uma sentença ali. É lógico que a gente, na área familiar, a gente vai precisar da homologação, mas entender que o mérito dessa questão pode ser construído por você e pela outra parte, e não terceirizado. Então, esse é um exemplo, infelizmente, triste, que eu não vou dizer para você que não deve existir por aí. Eu espero que a gente esteja caminhando, assim, a uma distância grande dessa realidade. Mas eu te digo assim, com uma visão otimista de que nós já superamos bastante esse tipo de visão, principalmente pela advocacia, né? Meninas, eu acho que a gente está avançando cada dia mais, né? Pergunto exatamente isso. Com certeza. Eu acho que a gente tem avançado e no exemplo que você trouxe, a gente vai enxergando já algumas deficiências mesmo, né? E como a gente disse, antigamente a gente não tinha tanto acesso à própria formação, talvez fosse deficitária muitas vezes, né? Eu não sei exatamente, talvez a doutora Thaís tenha mais propriedade para falar sobre isso, mas assim que surgiu o tema mediação, surgiram também cursos, né? Porque tudo vai sendo mercantilizado, né? Toda novidade, nossa, a gente tem aqui algo que vai ser transformador. Vamos fazer um curso e vender. E nem sempre a gente consegue manter essa qualidade mesmo da técnica, né? Do ensino ali. Então, me recordo que no iniciozinho não tinha essa obrigatoriedade de ser vinculado, de ter esse vínculo mesmo, né? Essa aceitação por meio do CNJ, desses cursos antigos. Então, talvez a gente tivesse deficiência até mesmo na formação, o que hoje em dia já não se verifica mais. A gente não tem mais mediadores, pelo menos, cadastrados dentro do sistema de justiça e até mesmo de algumas entidades que atuam nessa temática, né? Sem a devida qualificação desses mediadores e conciliadores também. Mas no caso, já que se tem um caso concreto, embora não identificando, é porque havia uma orientação do juízo. Então a questão era levada exatamente para o juiz da causa, que normalmente estava em outra audiência, tratando de outra coisa, e foi colocado diretamente: olha, a postura está sendo essa e há uma dificuldade aqui, mesmo se ouvindo a vítima no caso, mas ele não está sendo assim, não, faz a proposta de transação penal. Sim. Nem sequer houve a possibilidade de que os dois subissem até o juiz, o magistrado propriamente dito, e o Ministério Público ali presentes, eventualmente até para se fazer uma colocação, inclusive com relação ao agressor. Isso não foi colocado. Então, detalhe que eu estou falando da pré-história praticamente, se não a pré-história porque já tinha 1999, mas é assim, da idade da pedra lascada da conciliação. Então, não havia isso e se verificava, e outras pessoas comentavam também, a novidade da conciliação. Então vamos fazer o máximo de conciliação possível. Tem que usar, né? Tem que usar porque é bom. A mentalidade ainda não estava desenvolvida. Então eu justamente pergunto, até por não ter mais um conhecimento direto, isso já é algo que já foi modificado ao longo desse tempo? Então, hoje a gente tem maior presença da justiça restaurativa, que dentro da esfera criminal ela é muito mais interessante e efetiva. Por quê? A justiça restaurativa, ela busca realmente, a gente tem uma construção da solução, né? A gente tem os círculos de paz, em que se ouve a vítima, se ouve o agressor, e aí essas nomenclaturas que já foram trazidas aqui, a gente tem o empoderamento das partes, a gente tem essa autorresponsabilidade e o protagonismo especialmente, né? No sistema criminal, especificamente, o que a gente tem é, muitas vezes, a anulação da vítima. Por quê? A vítima nem sequer, a maioria das vezes, ela nem sequer é ouvida dentro do processo da instrução criminal ali. Ela vai lá na delegacia policial, registra o boletim de ocorrência, geralmente é ali que cessa a participação dela no processo. Isso causa na própria pessoa uma revitimização. Ela fica só naquele lugar de vítima, né? Um lugar muito esquecido, digamos assim. Eu normalmente eu gosto de deixar o raciocínio ser finalizado, mas eu gostaria de aproveitar
por causa dos nossos ouvintes, eu estou achando interessante alguns termos muito específicos. O que seria a revitimização que a doutora Marcela usou também? A revitimização é você fazer com que essa pessoa, sem um devido preparo, tenha que relembrar e narrar muitas vezes aquela violência que ela sofreu. Ela passa novamente pelo processo novamente por esse processo e muitas vezes ela até sofre novos processos de violência nesse curso aí. Porque a gente tem exemplos, infelizmente, né, de oitivas de vítimas, testemunhas e tudo mais, em que não tem uma humanização mesmo na forma que aquela autoridade faz as perguntas. E muitas vezes com comentários pejorativos, como já foi dito aqui, né, com comentários que levam a entender que aquela pessoa contribuiu para o resultado daquele crime, né, que na verdade ela não é tão vítima assim, porque tem várias formas da gente narrar uma história. E, dependendo dos termos que a gente utiliza, a gente está responsabilizando mais aquela pessoa que sofreu aquela violência do que o próprio agressor. Então, essa revitimização é justamente esse processo em que você não respeita essa pessoa que sofreu a violência, não utiliza essas técnicas adequadas que são necessárias. Não dá para ela, porque assim, a primazia, né, desses métodos, por exemplo, conciliação, mediação, justiça restaurativa, é o quê? Você dá um ambiente seguro para que essa pessoa sinta confiança. É muito importante que essa pessoa tenha confiança naquele sistema, naquelas pessoas que estão envolvidas ali nessa metodologia. E o sigilo também, né? Então, se você não tem esse ambiente controlado, seguro, se você não dá garantia de sigilo, se você não faz com que essa pessoa confie, você já está naturalmente revitimizando ela. Então, a Marcela quer complementar, né? Pode... É um exemplo, né? No caso de estupro, é questionar para a mulher, por que você estava com aquela saia? Por que você estava naquele horário? Por que você estava sozinha? Por que você bebeu? É questionar e fazer com que a vítima se questione também. Será que eu estou errada mesmo? Então, talvez ele não seja tão culpado assim. É algo nesse sentido. Na verdade, eu lembrava, justamente, há uma pertinência temática, de certa forma, quando falamos em outra entrevista aqui, em outro debate, na verdade, sobre a questão do assédio sexual. E eu lembro de histórias escabrosas que eram faladas, eu mencionei na época, eu lembro de advogado dizendo, eu lembro da frase até hoje, um advogado dizendo assim, não, na audiência tal, não, eu faço ela chorar. Era uma técnica, né? Isso me soa muito, muito... Aí eu faço inclusive uma pergunta, numa situação de mediação que pode acontecer na vara de família, pode acontecer na criminal, o advogado ex-adverso ou na situação de conciliadoras, de mediadoras, e algum advogado, ele faz essa pegada, faz esse tipo de atitude. Qual a orientação? O que é que o mediador, ou até o juiz, o que é que pode ser feito? Qual é a dinâmica que existe hoje em dia com relação a isso? Olha, inclusive, eu sou presidente de uma turma do Tribunal de Ética aqui da OABDF. Então, assim, lembrando que o nosso estatuto, ele é muito também, fala sobre a urbanidade, sobre esse tratamento que deve ser utilizado também ali. Não é uma advocacia mais a todo custo, cada vez mais tem se falado nisso. Então, assim, o mediador, muitas vezes, ele deve, inclusive, né, intervir e falar, olha, não é assim, não pode falar assim. Já no início da mediação ele já fala a comunicação não violenta, escutativa, respeitáveis um do outro e tudo mais. Mas eu digo que muitas vezes o comportamento do advogado que você está citando pode ser até na frente do juiz mesmo, acontece muito. Então cabe ali tanto ao mediador como o judiciário, enfim, constar isso em ata e às vezes até mandar mesmo uma representação contra o advogado no Tribunal de Ética da OAB, exatamente porque não mais se permite esse tipo de atitude, né? Não mais se permite esse comportamento feroz dentro do judiciário. E até, voltando só um pouquinho mais ali na sua pergunta sobre a preocupação, e muitas vezes vem da parte da magistrada de que seja feito um acordo a todo custo, é por causa, infelizmente, de meta. A vara tem meta, a vara tem que fazer, tem que resolver final do ano, vai entrar, vem o recesso forense aí, fica doido, o pessoal quer resolver. Mas cabe, por isso que eu falo, a preparação do advogado é muito importante, porque é o advogado que vai falar assim, não,
não vai ter acordo assim, não, a gente não aceita, não, isso não é bom para o meu cliente. Então, essa postura também do advogado saber como falar, como se portar e ser assertivo e não permitir, porque assim, a gente tem ali, o Código de Processo Civil fala do sistema judiciário no geral. Então, são partes, advogados, Ministério Público, juízes, mediadores que estão trabalhando, oficial de justiça e etc. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento em que todo o corpo do judiciário tenha esse compromisso com essa nova visão e comportamento do judiciário, né? Assim, nós advogados, a gente faz esse trabalho, mas é preciso que a magistratura, o Ministério Público esteja sempre se atualizando também para evitar esse tipo de coisa. Mas ainda bem, até como a doutora Thaís falou, eu vejo com muitos bons olhos que assim, tudo se evoluiu, se melhorou muito, principalmente nessa parte de revitimização, em que não é mais permitido, não é mais tolerado, em caso de violência doméstica. Então, e até eu digo, gente, em qualquer lugar, porque muitas vezes foi um roubo de celular, e ainda questionam, por que você estava falando no celular no meio da rua? Bom, eu não tenho direito de falar no celular no meio da rua. Eu mesma, assim, sempre fui muito preocupada, assim, olha, eu ensinei minha filha, dentro do mercado é bolsa fechada. Não coloque a mão dentro da bolsa, para já não evitar que alguém ache que você colocou alguma coisa dentro da bolsa. Veja, ao ponto que nós chegamos, até vai contra o princípio do direito civil, de que a boa-fé é presumida, né? Já parece que acabou isso. Então, a gente tem que estar sempre atento para que o nosso comportamento também, né, faça com que o movimento do judiciário melhore. Doutora, por favor. Eu queria só complementar, porque ele perguntou da técnica e eu me lembrei de algumas situações em que eu passei, assim, como mediadora, em que nós temos o recurso da sessão privada. Eu já fiz sessão privada para falar com o advogado e não com as partes. Porque, às vezes, ele extrapola ali e começa... Porque a mediação, especialmente no âmbito do judiciário, mas na extrajudicial também, né? Então, esse especialmente aí está errado. Mas a mediação é um procedimento onde a parte ali, o envolvido, não que o advogado não tem que estar ali, claro, participando efetivamente, mas é um momento dela falar. E, às vezes, a gente se depara com situações em que o advogado extrapola esse limite, não deixa mesmo o cliente participar de uma forma mais efetiva. E, para isso, como técnica, só para complementar a resposta da Marcela, que também cabe a intervenção, e aí a minha indicação seria, a depender do caso, uma sessão privada. Pediria que as partes, nesse momento, por gentileza, eu vou pedir aqui um tempinho, vamos ficar aqui numa sessão privada e depois você devolve esse tempo com a outra parte também, para não sentir que está de uma forma desigual, mas para dar um recadinho para o advogado e fazer perguntas. O mediador tem essa liberdade de fazer perguntas para entender se ele compreendeu que aquele ambiente ali é para que o cliente dele também possa falar, possa trazer ali uma fala onde haja realmente um respeito, uma harmonia, né, digamos. Às vezes as pessoas têm uma visão de que tem que sair dali abraçado a mediação, embora eu já tenha visto, tá? Já tenha presenciado. Eu, felizmente, assim, já tive situações realmente em que eu falava assim, que eu voltava a me apaixonar pela mediação de novo, porque existe essa possibilidade, sim. Mas a urbanidade, a questão né, de ser cortês e não avançar muito nessas questões de violência ali psicológica, que a gente sabe que quando a pessoa, né, se ela quiser, ela pode realmente utilizar esse momento como oportunidade. Então, fica aí a dica da sessão privada. Por favor. Cadu, porque a doutora Thaís ela trouxe um ponto muito importante, porque o espaço é livre, a gente tem que lembrar que é prerrogativa do advogado, o advogado ele tem que estar presente, sim, é um direito da parte e prerrogativa do advogado dentro da audiência de conciliação e mediação. Mas o advogado tem que entender que ele está lá para dar um suporte técnico e jurídico, não para atrapalhar, não para até o Código de Ética conduzindo. O Código de Ética fala, você não pode incitar o litígio, a parte é que tem que falar, é o momento dela desabafar, falar, resolver. O advogado só tem que falar assim, olha, lembrando que os alimentos é de tanto, lembrando que o requisito é tanto, técnico. Então, é só levantar. Não, vem muito a calhar, inclusive, essas observações, porque elas, de certa maneira, já estão respondendo uma pergunta que eu gostaria de fazer,
que é, em várias entrevistas sobre vários temas, eu tenho utilizado uma referência de mídia sobre a imagem que existe do Poder Judiciário. Então, nós tivemos, inclusive, um dia, um representante do Conselho de Medicina aqui, e que falamos a respeito de seriados médicos, a respeito da comparação, não por uma questão de discussão de dramaturgia, mas pela imagem que é passada muitas vezes com relação a diversas instituições. Fiz a referência aos médicos, ele inclusive disse que a parte emocional dos dramas enfrentados pelos médicos normalmente era muito bem elaborada, mas do ponto de vista da medicina, esquece, era só ficção, não é nada daquilo. E em várias ocasiões a gente teve a oportunidade de falar também a respeito de imagens que existem por conta de seriados, filmes de tribunal, etc., particularmente, por exemplo, com relação ao tribunal do júri. E aí eu puxo agora essa referência sobre a imagem que existe de uma delegacia de atendimento, por exemplo, em relação a crimes sexuais nos Estados Unidos. Né? Quem assiste a série já sabe o que eu estou falando. Não, exatamente. SVU. E tem exatamente aquela que inclusive é um trabalho elogiado, porque faz muita referência e humaniza particularmente do ponto de vista das emoções. Mas também existe uma série de questões que são diferentes, primeiro porque é outro país, segundo que até em relação a outro país há liberdades poéticas, dramatúrgicas que são adotadas. Aí eu pergunto, aquela imagem do atendimento a uma pessoa que faz uma denúncia de estupro ou de uma agressão no âmbito familiar, é a imagem do advogado que chega. O primeiro que o advogado, o ator já é montado com uma cara de cafajeste. E ele já chega com aquela, mas ela estava com... Bom, vai, né? Essa aplicação, essa imagem, que é a minha referência aqui é com relação à imagem, ela não é verdadeira, isso não pode acontecer dentro da aplicação da realidade que nós temos. É isso mesmo, uma boa notícia que nós temos aqui? Bom, é o estereótipo, né? Exato, a questão do estereótipo. Da questão do advogado, aquela questão de achar que o advogado sempre está trazendo alguma coisa que não é verdade, né? Essa imagem que se tem de que vai construir uma narrativa fantasiosa. Gente, eu torço todos os dias, assim, porque eu, por algum tempo, quando eu abracei esse perfil, assim, e isso não tem muito tempo, né, a questão da humanização, são 10 anos apenas, mas eu me senti muito, por algum período, assim, como um peixinho fora da água. Porque eu falava, gente, como é que eu vou falar de humanização para um ambiente tão beligerante, onde parece que eu estou falando uma coisa que, ao invés de parecer inteligente, parece que eu estou falando uma coisa que eu tenho que aceitar, o tópico, que eu estou falando de algo que não existe, que as partes, assim, como se eu estivesse criando um cenário de amizade, de utopia, como você falou, doutora, de utopia. E aí, felizmente, eu vejo que isso vem sendo desconstruído. Por quê? Porque, como você falou, aquela imagem do advogado com a faca nos dentes, sabe? Com aquele olhar, assim, de que tem que estar ali procurando nuances para poder dizer para o outro que ele é o culpado. Eu creio que isso está sendo desconstruído e eu fico tão feliz com isso, porque por um tempo me senti assim, mas o que é bom da gente navegar por aquele lugar que você tem um chamado, porque eu acredito muito na questão da vocação também, é você perceber que existem outras pessoas também que estão nessa maré, que estão buscando fazer essa humanização, e aí hoje a gente vê esses movimentos dentro do Poder Judiciário, você vê isso sendo extrapolado, não só na Justiça, a gente estava falando, né, doutora, sobre as escolas, sobre levar todos esses princípios, esses ensinamentos que a mediação traz para as escolas também. Então, a gente vê que isso tem sido, mas como qualquer mudança, é uma quebra de paradigma, mas que de 10 anos para cá, eu digo para você que nós avançamos bastante, Cadu. Eu já gostaria da resposta também da doutora Rafaela e da doutora Marcela, só que eu vou pedir um pouquinho de paciência. Já que eu falei de dramaturgia, vamos fazer um suspense para que haja essas respostas depois do intervalo, porque agora são 16 horas em Brasília, a gente vai para um rápido intervalo, dá tempo de tomar um cafezinho, todo mundo, a gente aqui, vocês aí que estão nos acompanhando, e a gente volta logo em seguida para a continuação do nosso debate aqui no Justiça na Tarde, na Rádio Justiça, onde você sintoniza os seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde.
Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. São 16 horas e 4 minutos em Brasília. Você está em 104,7 FM Rádio Justiça, acompanhando também pelo canal da Rádio e TV Justiça no YouTube. Temos imagens aqui, inclusive, geradas para o nosso canal, nessa sistemática que temos já há alguns anos, em que você pode acompanhar os debates, não apenas ouvindo o som, mas aqui com as imagens dos estúdios da Rádio Justiça. E o nosso debate no Justiça na tarde de hoje é com relação à questão da conciliação. Como se vê, um tema mais complexo do que pode parecer a princípio. Com você que está chegando agora, estamos com nossas 3 convidadas. Doutora Rafaela Cortez, eu fiquei na dúvida se era Cortes ou Cortez logo no início do programa, advogada, secretária da Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF, membro consultora da Comissão de Advocacia Multiportas do Conselho Federal da OAB. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o que é a advocacia multiportas, que já foi citado agora há pouco pela doutora Marcela, que é a nossa outra convidada, a doutora Marcela Furst, advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF, membro consultora da Comissão de Direito de Família do Conselho Federal da OAB, e a doutora Thaís Borges, advogada de família, especialista em mediação, mediadora familiar e professora de gestão de conflitos, e que tem uma expectativa, como todas as outras, pelo que eu já reparei, no sentido de se buscar a humanização, que é a tônica principal desse processo de conciliação, em contraponto a talvez séculos que nós tivemos. Essa expressão foi usada em outro debate que houve aqui também. Aqui não era especificamente em relação à questão do assédio sexual, mas falando-se a respeito de diversas questões ligadas ao parâmetro de atuação da justiça e da colocação de mulheres e minorias em relação à justiça que se apresentava em determinado momento. E nesse sentido, no final do bloco anterior, eu havia perguntado inicialmente à doutora Thaís, que se manifestou a respeito daquela imagem que nós temos, o estereótipo criado muitas vezes não com má intenção, mas, na verdade, por uma questão de dramaturgia, da demonstração dos dramas humanos e, às vezes, se reforçando determinadas situações que, em muitos momentos, são reais, né? Mas eu gostaria de fazer a pergunta, eu fiz a pergunta exatamente no contexto do que está sendo feito para evolução e humanização por meio da conciliação. A doutora Thaís falou que procura, ao longo do tempo, tem procurado, acho que não teve nenhuma experiência negativa nesse sentido, foi o exemplo que eu citei, do advogado que chega para fazer o atendimento, normalmente do autor, do acusado, e já procurando com aquele sorriso cínico, uma oportunidade de fazer aquelas acusações em relação à vítima e dizer que, vamos pular as palavras de baixo calão, que eram usadas, inclusive, antigamente. Doutora Marcela já tinha alguma colocação para fazer, doutora Rafaela também. Eu deixo a liberdade para as duas escolher quem fala primeiro. Bom, então vamos lá. A gente falou sobre o estereótipo, né? Sobre essas séries e filmes, geralmente americanos, que trazem como que funciona o judiciário, né? O advogado. E aí eu falo para as pessoas, olha, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê ali, assim, é muito pouco que se aproveita para a nossa realidade. Por exemplo, no judiciário aqui no Brasil, a gente não tem essa oralidade tão recorrente mesmo, né, nos processos. Geralmente a gente se comunica mais por peticionamento. Quando a gente vai se reunir com o juiz, né, ali com os serventuários também, geralmente o advogado é que vai, a parte não fica tão presente assim. Então a gente tem muitas diferenças em relação a isso. Mas trazendo para o ponto que você trouxe especificamente sobre a figura do advogado, que muitas vezes é retratada como essa pessoa malandra, né, esse cafajeste aí que tenta trazer uma narrativa, construir uma narrativa diferente da realidade. Eu sempre falo que é muito importante a gente pensar em procurar profissionais que sejam realmente especialistas naquela demanda que a gente necessita. Porque a gente tem advogados que não têm o conhecimento profundo necessário para lidar com certa temática e muitas vezes pode ser que não saia um trabalho tão bem feito assim, né? Mas que é muito... eu acho que é minoria esse tipo de advogado. E não que não exista, ainda existe sim. Mas eu acho que é cada vez mais... cada vez um número muito menor a presença desse tipo de figura. Geralmente o que a gente busca é realmente a aplicação da lei como ela tem que ser, né? A lei ela não dá muita margem, assim. A gente tem, é claro, essa questão da interpretação, mas a gente não tem margem para ficar
sabe, fazendo ilusões ali para tentar convencer. Os juízes, eles têm uma técnica também para identificar quando a gente está enrolando, né? Quando a testemunha está enrolando ali, está falando coisas que não são muito verídicas e tudo mais. Mas a gente também tem que pensar na figura que se cria na cabeça do cliente sobre aquele advogado que é o salvador, né? Que usa uma capa mesmo de super-herói, de super-mulher e que vai fazer o que for necessário para vencer aquela ação. Não existe isso, né? Não tem que existir. Inclusive o que não deveria, né? Não deveria, porque a advocacia, ela é uma profissão de meio, não de fim. O que isso significa? Uma profissão de fim é aquela que garante um resultado. A profissão de meio, ela aplica as melhores técnicas necessárias para obter um bom resultado, mas ela não pode garantir o resultado. E dentro do processo judicial, especificamente, a gente tem uma infinidade de variedades ali, né? De variáveis que influenciam. Então, às vezes, a gente pega um caso que parece muito com o outro, mas que vai ter um desfecho totalmente diferente. Às vezes uma prova, às vezes uma testemunha. O próprio entendimento do magistrado pode ser diferente, pode ser um pouco mais conservador, outro um pouco menos, ou um que seja mais legalista, outro mais da interpretação mais ampla da lei. Então, tudo isso influencia e a gente precisa questionar. Por quê? E aí a gente sempre volta para o advogado, né? O quanto que é importante que a gente realmente tenha cursos de qualidade, mas que o advogado tenha o compromisso com a disciplina mesmo, né? E o compromisso com a sua própria qualificação contínua. Porque o direito, ele é vivo, né? Ele acompanha as mudanças da sociedade. E a gente precisa estar se atualizando o tempo inteiro. Então, a gente tem reformas de código, a gente tem inclusões de artigos e tudo mais, a gente tem até mudanças de entendimento, que se a gente não se atualiza, a gente vai ficar para trás enquanto advogados. Às vezes a gente fica defendendo teses que já estão ultrapassadas, que não tem mais necessidade de existir. Então, sempre volta para o advogado, por quê? Cabe a nós, como advogados, termos essa ética que é necessária, que está no nosso Código de Ética, que está no Código de Processo Civil, que a gente possa também intervir quando um serventuário da justiça, quando o magistrado, até um próprio mediador, conciliador, que não tenha uma postura adequada dentro daquela sessão, que a gente possa fazer a intervenção necessária para garantir a efetividade da lei, a efetividade daquele mecanismo ali, né? Então, é muito importante que a gente continue realmente nessa evolução, mas a gente convida todos a participarem dessa evolução, né? Mas acho que a advocacia, com essa função social que a gente tem, porque nós somos a porta da justiça, né? A gente é que está ali para cumprir o que a necessidade daquele cidadão. Então, a gente tem esse papel assim, fundamental e eu acho que a gente tem evoluído bastante nesse cenário. Doutora Marcela? Citando alguns episódios ali do Law and Order, é porque, assim, tem duas visões que eu não sou advogada criminalista, mas se eu fosse, eu ficaria bem incomodada, porque, na verdade, quando você vai ali que tem o julgamento, tribunal do júri, você tem aquela imagem do que mente, questiona, revitimiza a vítima, faz ela chorar, aquela coisa toda, mas, ao mesmo tempo, tem alguns episódios em que o advogado que só aparece ali dentro da delegacia, ele parece tão bobo, ele parece tão sem voz, que eu fico assim, meu Deus, né? Até parece que na verdade é assim, um advogado não agiria dessa forma, não permitiria isso tudo, né? E quando fala é para atrapalhar, né? Exatamente. Então, assim, e eu falo muito isso para os jovens advogados, né? Muito cuidado com os exemplos que vocês estão querendo ver de profissão, como Suits também, né? Que é uma série que traz a advocacia como algo riquíssimo, poderoso e, nossa, você já vira advogado e fica rico. Então, tem que tomar muito cuidado com esses estereótipos e com esses comportamentos. E cheios, né, da malandragem também. O Suits tem essa característica. Exatamente. Também. Esse é o tipo de estereótipo que eu me preocupo em que na faculdade, se você não fala sobre mediação, sobre advocacia humanizada, sobre ética efetiva, na verdade, os jovens advogados vão assistir essas séries e vão se espelhar nestes momentos, o que realmente é muito triste e que a gente espera que não. Mas eu quero aproveitar também esse momento da minha fala para que no último bloco a doutora Thaís, ela falou que ela se sentia um pouco peixe fora d'água. Então eu te convido muito a participar da nossa comissão, porque na nossa comissão eu costumo brincar que todos nós somos diferentes e a gente faz terapia a cada reunião, porque a gente chega falando de um cliente, de um ex-adverso, de uma audiência, e o Cadu falou assim que você pensa em mudar
né? E nós pensamos em mudar o sistema. Eu penso em mudar o mundo, entendeu? E essa mudança tem que partir de mim. Nós somos semeadores de tâmara. A gente pode não colher, mas a gente não vai colher, na verdade, mas as próximas gerações vão colher. E quando a gente fez um evento na nossa comissão com o Ministério Público, também da parte de justiça restaurativa, elas também falaram assim, nós somos as promotoras do Ministério Público visto como as hippies. Eu falei, pronto, então tem os juízes hippies, os promotores hippies, as advogadas hippies, e contanto que a gente promova uma mudança de maior paz e amor aí, vamos dizer, que assim seja. Eu só queria acrescentar rapidinho, desculpa, é que eu lembrei que o quanto que esses estereótipos, né, desse advogado que passa dos limites, que contorna toda a situação ali para um benefício, o quanto que isso fomenta uma certa desconfiança contra os advogados e até mesmo uma certa rivalidade entre todo o sistema de justiça, né? Ali a gente pode falar dos policiais, do juiz, dos promotores, contra a advocacia, que não é assim, sabe? Que não é uma representação da verdade, mas eu acredito que esse imaginário realmente influencia negativamente para essa condução toda aí. A gente teve também um debate aqui a respeito dos peritos criminais, foi um debate bastante interessante e com a presença de uma advogada criminalista, bastante conhecida aqui da cidade também, e que, aliás, o debate foi bem tranquilo nesse sentido, mas se abordou a respeito da questão. Falamos de outros. Já que a gente está falando de seriado, né? A gente tem até indicações de filmes aqui na Rádio Justiça, né? Exatamente. Viu? Então a gente pode falar, não tem problema. Que no caso uma referência foi com relação ao CSI, assim como outros também, mas o mais famoso é exatamente esse que trouxe à tona não a realidade, mas pelo menos se falou a respeito da realização das perícias, que é um serviço extremamente importante, não só do ponto de vista criminal, mas também perícias trabalhistas, os peritos, literalmente falando, propriamente ditos, para darem elucidação a situações concretas para a decisão dos juízes e a atuação dos advogados. E havia justamente a questão do advogado que está na expectativa de tentar acabar com a visão daquele laudo que foi colocado por um determinado período, um determinado perito. Então, assim, é colocado muitas vezes o depoimento lá. Não foi bem isso que foi visto aqui. Não, eu ia falar até disso. Não, eu fico de olho no laudo para ver se pode haver alguma falha para benefício do meu cliente, mas isso não significa falsear a verdade para se tentar derrubar inclusive o próprio profissional na medida que ele tenha atuado corretamente. Mas, de qualquer maneira, para não dizer que eu não falei das flores, eu gostaria de perguntar a respeito do seguinte, falando particularmente da mediação em termos do direito de família. Há muita emoção e há uma oportunidade, é um campo em que é possível, tem se verificado, me parece isso, a possibilidade de se fazer esse questionamento e colocar as pessoas numa linha de racionalidade que elas possam sair daquela situação com o benefício e o direito garantido na medida do que prevê a lei para todos. Mas vamos para situações mais radicais, e inclusive quando vamos falar agora especificamente, por exemplo, dos juizados criminais. Bem ou mal, aí nós falamos a respeito de uma realidade humana que é, eventualmente, alguém que estará lá, ele pode até se manifestar no sentido de, sim, não entendo o que a doutora está falando, mas, na verdade, é possível o juiz, que não é besta, perceber que existe algo por detrás daquela colocação. Minha pergunta, eu já estou até adiantando a resposta de certa forma, o sistema ele tem de funcionar de maneira que os responsáveis, no caso o juiz, o Ministério Público, o advogado, percebam a intenção que o indivíduo está manifestando naquele momento. Como é que funciona isso exatamente? Ou se o indivíduo disser, sim, eu acato tudo isso, não vou mais agredi-la, e na verdade nós temos casos em que isso acaba se repetindo e nesse sentido às vezes o Estado falha. Como é que fica essa situação? Ela estava indicando aqui. Ela apontou. A gente estava conversando nos bastidores que quando eu comecei a ampliar os meus estudos sobre a mediação, eu tive a oportunidade de fazer um curso de mediação sistêmica. E eu comentei com a doutora Marcela e com a doutora Rafaela também sobre a questão da possibilidade que o mediador tem, por meio de estudos, obviamente, da área da psicologia, e com esse aprofundamento do estudo, com técnicas mais específicas, que eu não vou me delongar aqui, porque realmente são estudos
que abrangem ali o campo científico, de você perceber o comportamento do sociopata, do psicopata, de pessoas que estão ali realmente que tem um desvio de comportamento. Isso é possível, sim, mas é óbvio que requer um estudo, não é obrigatório para nós, enquanto advogados, né? Mas, obviamente, tudo que puder vir a acrescentar no nosso conhecimento é salutar, até porque a gente lida com pessoas com esse tipo de comportamento, assim, com esse desvio de comportamento todos os dias. Só que a gente tem aquela figura também do estereótipo do psicopata, que é aquela pessoa que mata, que faz atrocidades. Não, são pessoas extremamente inteligentes que têm uma capacidade de conduzir e tem uma maestria, inclusive, na condução de negociações, de promover a sua vontade, de impor a sua vontade. Então, eu não sei se eu fui diretamente na sua pergunta, Cadu, mas eu creio que faz parte de todos nós, enquanto operadores do direito, buscar realmente essas ferramentas. Por quê? Porque para a gente não se ludibriar também, para que a gente possa ter uma percepção que também possa ser mais fina, que ela não dependa tanto da experiência. Porque eu creio que o juiz, com o passar dos anos, com o tempo, e assim o próprio advogado, a gente passa a colher. Mas aqueles jovens advogados têm aí disponível, enquanto cursos, como eu falei, né, eu tive essa oportunidade de fazer esse curso de mediação sistêmica, que é olhar o conflito como um todo e perceber que isso está dentro das empresas, dentro das famílias, em qualquer instituição existe um sistema. Então, a gente entender essa questão da hierarquia, das leis que estão ali, né, a lei da ordem, a lei da hierarquia, tudo que envolve o sistema, e aí essas percepções quanto à individualidade humana, quanto à personalidade, questões mesmo que envolvem o estudo da psicologia, ajuda muito na nossa atuação e com certeza faz a diferença, principalmente quem está aí atuando todos os dias na área criminal. Cadu, eu penso que assim, todo profissional, principalmente que lida com outras pessoas, ele tem que ser multidisciplinar. Então, e isso é também, principalmente para juízes, promotores e advogados, para que a gente tenha uma visão realmente ampliada. Senão, primeiro que a gente fica obsoleto, né, na nossa profissão. E segundo que é isso, às vezes a gente pode ser passado para trás. Eu nunca vou esquecer numa audiência cível que eu tive com uma juíza da vara cível, em que a gente, questionando a testemunha, a juíza, eu percebi o quanto que ela tinha experiência, tinha sagacidade e pegou no ar algumas coisas e depois ela fez constar que entraria com o Ministério Público ver uma questão criminal dessa mentira em juízo, né? Então, assim, eu acredito que, assim, não é obrigatório, mas é uma questão do desenvolvimento mesmo da gente que lida com outras pessoas, de fazer esses estudos. Tem muitos estudos em termos de comportamental, né? Leitura de comportamento, de fala, de olhar, então, eu acho que assim a gente acaba se tornando melhores profissionais. Há ferramentas, eu vou desenvolver um pouquinho mais a pergunta, há ferramentas suficientes na legislação, no sistema? A minha preocupação é aquele indivíduo que ele, na frente do juiz, como disse, falou-se sobre a conscientização, um agressor contumaz, e ele na frente do juiz, ele chora, na frente do delegado, ele chora, aquela coisa toda, e ele é recorrente, e às vezes temos até os casos de feminicídio. Há ferramentas suficientes para garantir a segurança, no caso especificamente da vítima ou potencial vítima, ou da vítima contumaz? Então, foi até bom essa sua pergunta para eu complementar, Cadu, porque assim, a gente também tem que lembrar que existe o estudo psicossocial do tribunal. Então, muitas vezes, assim, se há qualquer dúvida, o juiz não está seguro, o Ministério Público não está seguro, o advogado não está seguro, pede o psicosocial. Isso. Então, o psicossocial do judiciário pode ser... Os famosos NUPS. Pode ter assistente social, psicólogo, psiquiatra também tem. Então, se você requerer ali um estudo realmente aprofundado daquela pessoa, e eu digo isso assim porque muitas vezes é uma questão de guarda também de filhos. Isso. Então, violência doméstica, mais ainda e etc., você consegue talvez ter maiores mecanismos, né? E na dúvida, Cadu, aí trazendo maior segurança para a vítima, ali no caso de violência, etc., na dúvida, nesses casos mesmo, é melhor manter o afastamento e até a prisão do agressor. Na dúvida, assim,
as mulheres, pela Constituição, têm essa proteção por estarem em um estado de vulnerabilidade maior dentro do ambiente familiar por causa da estrutura cultural e de muitos anos de machismo e de violência. Então, sim, essa é uma lei diferente, né? A questão que visa a mulher e a proteção de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas idosas, tem esse diferencial. Uma questão específica, que nós falamos de casos talvez um pouco mais radicais, de certa forma, aqui, e que normalmente há o acompanhamento, inclusive, da advocacia. Mas no caso dos juizados, eu não sei se eu estou desatualizado, mas assim, me parece que até 20 salários mínimos, no caso dos juizados especiais, cíveis, os JECs, é possível a entrada, há um princípio de oralidade, é possível se entrar diretamente sem o acompanhamento do advogado. Sim. Até é aquela história, 20 salários mínimos, às vezes isso parece, é pouca coisa, mas às vezes para a pessoa é uma coisa muito importante. Alguma orientação no sentido da pessoa que esteja numa perspectiva de procurar os juizados especiais e que, nesse caso, não necessitam do acompanhamento do advogado? Cito mais uma outra situação que eu me lembrei agora, no criminal. A vítima estava sem advogado. O autor veio acompanhado de uma advogada. Isso criou um desequilíbrio no momento para a administração daquilo. Alguma orientação pode ser dada nesse sentido com relação a essas situações? Na esfera, você quer falar da esfera criminal? Na verdade, eu já olhei para a Rafa, porque pra ela é um pouco especializada, né, em juizado especial. Então, vai lá, Rafa. Na verdade, eu sempre costumo dizer que o juizado especial ele tem uma lei muito específica, né? E aí, muitas vezes, a pessoa vai diretamente ali no fórum, né, para dar entrada no processo por meio do juizado especial. E a pessoa que vai minutar, que vai escrever aquilo, porque a pessoa não vai lá diretamente no juiz e fala a demanda dela. Ela vai passar por um atendimento, né? Nesse atendimento, a pessoa vai escrever tudo o que ela disser, geralmente de forma literal, inclusive, para aí sim aquilo ali que foi escrito iniciar o processo judicial. Às vezes, a pessoa vai lá sozinha, sem o advogado, e acaba esquecendo algum detalhe que era muito importante, esquece de juntar um documento, que por mais que a gente tenha a possibilidade de juntar posteriormente, às vezes quando chega na hora, porque quando é apresentado o recurso, né, nesse caso do juizado especial, aí sim é obrigatória a figura do advogado. E aí, como você disse, geralmente o juizado especial, ele trata mais de casos de consumidor, assim, são casos de menor complexidade, de modo geral. Então, aquela empresa ali, por exemplo, geralmente vai estar com um advogado. Então, olha só o prejuízo que você tem já de antemão. Então, a audiência de conciliação não é obrigatória a presença do advogado, mas se o advogado for, ele vai estar lá para garantir a efetividade ali, a técnica daquela instrução. Então, veja, se você está sem advogado e a outra parte está com o advogado, possivelmente você já está com algum prejuízo. Então, é necessário, assim, a gente sopesar isso mesmo, de pensar, poxa, será que vale a pena eu ir lá sozinho, sem ter... Porque, assim, às vezes você pode consultar um advogado, pagar uma consulta para o advogado, para ele te orientar, verificar a possibilidade mesmo do seu direito, às vezes te dá até ali né, o caminho, mais ou menos, que você deve seguir, para você ingressar com alguma segurança, porque ir diretamente lá eu não aconselho, de verdade, porque geralmente quando procuram a gente para a parte recursal, aí já é difícil a gente conseguir reverter. Então, fica esse chamado mesmo, assim, né? Essa dica, porque muitas vezes você teria o direito, mas por conta da forma que foi contada a história, pela falta, às vezes, de uma documentação ou de uma narrativa, você perde o processo por conta disso. Cadu, com relação ao juizado criminal, salvo engano, tá? Me perdoe se eu estiver enganada, mas salvo engano, o que acontece? Nesse caso específico, é muito grave que uma pessoa esteja com um advogado e a outra não, porque os princípios do penal são mais rígidos em relação ao contraditório e à ampla defesa. Então, eu já vi, e se fala muito no caso do juiz, às vezes abre o fórum e pega o primeiro advogado que está na frente, tem um nome para isso, mas... advogado ativo. Isso, para poder fazer esse papel. Se a defensoria, se chamar a defensoria não puder, eles fazem isso do primeiro advogado que aparecer. Exatamente porque no criminal, até porque senão pode dar uma nulidade. E uma nulidade, o que vai fazer? Vai acabar com o acordo, vai refazer o processo, vai voltar a um outro processo. Então, Alguma observação? Não.
Mas, bom, tem uma pergunta então já. É porque eu reparei a utilização do termo conciliação, mas também reparei que há a utilização de mediação. E normalmente quando há a evolução de um termo específico, isso engloba uma visão, uma orientação, uma política de aplicação de determinadas questões. Há diferença entre mediação e conciliação? Ótima essa pergunta, porque tem gente que confunde, é normal confundir, né? Porque quando fala conciliação parece que abraça tudo, quando fala mediação parece que abraça tudo, fica aquela confusão. E ainda tem gente, aí eu vou aproveitar a oportunidade, que confunde com arbitragem. Quando eu falo que eu tenho especialização em mediação, eu já ouvi de colegas falando, não, também, eu já fiz, você conhece a arbitragem? Eu falo, tem também, mas é diferente. Então, aproveitando, Cadu, a conciliação, o procedimento da conciliação, ele é voltado mais para questões em que o conflito não tem relações perenes, contínuas. Então, você tem ali o caso, por exemplo, de consumidor, consumerista, ou uma questão, por exemplo, de um acidente de trânsito, onde as partes envolvidas vão resolver ali questões pontuais relacionadas a uma reparação de danos materiais, morais, e depois daquela audiência nunca mais vão se encontrar, provavelmente. A mediação já é o procedimento mais adequado para as questões que envolvam, então, os relacionamentos perenes, contínuos, que são aqueles onde envolve os conflitos de família, de empresas também familiares, enfim, inventário, onde existem laços afetivos, né, ou socioafetivos, enfim, biológicos, e que as pessoas, vizinhança também, eu costumo trazer a vizinhança, porque você tem um vizinho ali, provavelmente, se você é dono da sua proprietário, o outro também, vocês vão ter que ficar muito tempo ali convivendo com o outro, então, questões condominiais também. Então, a mediação é um procedimento mais específico, de uma forma bem superficial, estou trazendo para você, porque a questão das técnicas da mediação e da conciliação também tem uma diferença. Mas, assim, basicamente seria porque o conciliador, ele até pode opinar na questão, na solução. Ele pode opinar porque ele pode ter, de repente, uma informação de um parâmetro. Eu gosto de citar a questão, por exemplo, do dano moral. Às vezes você vê o advogado representando ali o seu cliente, pedir um dano moral muito elevado. E o conciliador, ele está sabendo que aquilo ali ultrapassa o teto. Então, às vezes fica ali uma negociação travada por questão de valores, sabendo que, voltando o processo para o juiz, o valor que está sendo negociado e que o advogado está requerendo não vai alcançar. Então, o conciliador pode dizer, olha, vocês estão cientes de que o teto aqui é mais ou menos 5 mil para o dano moral? Então, ele pode dar essas sugestões, essas opiniões, sabendo, claro, com parâmetro, com tecnicidade, né? Não é assim do achismo, mas, lógico, ele pode ter essa possibilidade de opinar. Já o mediador não deve opinar, porque o mediador, como ele está tratando de questões que tratam, a gente fala da lide sociológica, não é da lide processual, mas a lide sociológica, que envolve esses relacionamentos. Como que o mediador vai dizer para uma mãe que ela deve deixar o filho com o pai, ou que o pai deve deixar o filho, falando uma questão bem prática. Ou, olha, vocês dois têm que dividir o tempo. O mediador não tem conhecimento ele não tem propriedade para dizer sobre questões que são relacionadas à individualidade de cada um. Então, a mediação se difere também nisso. O mediador, ele tem esse limite da sua atuação na opinião de como que vai se desfazer aquele conflito. Mas ele também pode utilizar de inúmeras técnicas para chegar exatamente a devolver para as partes a decisão. Então, ele vai conduzindo e norteando as partes para que elas construam a decisão. Eu aproveitando, foge um pouquinho, mas são muito famosos os tribunais de arbitragem, que nós temos o Tribunal de Arbitragem do Mercosul, e trata-se normalmente, se eu não estou enganado, de questões relacionadas a comércio exterior. Dá para explicar um pouquinho, só justamente aproveitando a oportunidade, para a gente diferenciar justamente o que é uma coisa e outra? A arbitragem é um método heterocompositivo, onde um terceiro que vai decidir, assim como um juiz. Acontece que esse terceiro, ele é uma pessoa que tem um conhecimento técnico sobre a área. Então, ele não é uma pessoa que tem apenas o conhecimento jurídico,
Basicamente tem, mas pode ser um engenheiro que vai decidir sobre uma causa relacionada a alguma construção, e as partes, elas podem escolher o árbitro. E tudo é feito em contrato, você determina já, existem os contratos que elegem as chamadas cortes de arbitragem, até questiona-se muito essa palavra corte, né? Ou tribunais de arbitragem, mas enfim, arbitragem, e vão ali, já escolhidos lá atrás, com essa possibilidade de se discutir qualquer tipo de conflito na arbitragem. Isso é bom ressaltar, porque é algo que já está determinado, né, em contrato. Então, uma vez que vai para a arbitragem, esse terceiro ele tem um olhar técnico, ele é alguém que tem uma expertise na área, diferente do juiz que vai pautar a sua decisão naquilo que está na lei. Quer dizer, aquele caso das papeleiras que envolveu, me fale agora se foi Uruguai, Argentina, não me lembro agora, havia uma questão técnica específica, é eleito por consenso entre as partes, Sim. que determinada pessoa, pode ser uma instituição também ou é só pessoa, eu não tenho certeza. Geralmente esse árbitro está vinculado a alguma instituição. E ele tem expertise naquilo. Ele tem expertise naquilo. O juiz, no decorrer do processo, ele vai recorrer ao perito, né? Ele vai pedir para um perito para fazer a perição. Ali na arbitragem, você tem já uma pessoa que tem esse olhar técnico para fazer a decisão construída, lógico, também de acordo com as provas que vão ser trazidas para os autos. Corre um processo, existe a mediação, inclusive, também no âmbito da arbitragem, existe a etapa da mediação e da conciliação para depois haver a arbitragem, mas seria exatamente esse olhar técnico de quem decide. E exatamente, a diferença do perito é que o perito ele emitirá um laudo no processo. Olha, o que foi apurado é isso. No caso da arbitragem, ele terá poder decisório. Olha, analisei isso aqui, olha, você tem razão, você não. Sim, exatamente. E já é previamente acordado que a decisão será soberana. Essa decisão é soberana, ela não, a não ser que haja alguma questão de nulidade do processo, mas a decisão da arbitragem, ela não cabe recurso. Sai um pouquinho, né, que a gente está falando essencialmente de conciliação e, por extensão, também mediação. Há uma relação, no caso, mas a gente aproveita para explicar, porque tem muita gente que acaba confundindo. Sim, exatamente, confunde, e é bom porque fica sabendo também o que é, ou falar uma arbitragem, que será isso, né? E inclusive, isso tem sido bastante estimulado, né? Nós temos aí muitos contratos na área imobiliária que hoje eles já destinam para a arbitragem, pela questão da morosidade, pela questão, né, pela morosidade não, pela questão da celeridade, pela questão do olhar técnico de quem decide. Então, enfim, tem sido bastante utilizado. E aproveitando a deixa, porque ela falou a doutora Thaís falou do ramo imobiliário, né? Olha a mediação, como ela é importante para mim, dentro da questão de condomínios. Porque demais. O que mais tem é briga de vizinho. A gente sabe, por tudo. É uma blusa na janela, é um som alto, é uma festa, é uma criança com patins. Então, falar de mediação também, dessa possibilidade dentro dos condomínios, é muito importante, porque se evita qualquer tipo também de excesso de ações dentro do judiciário. Porque já um fala, eu vou te processar por causa disso, vou te processar por causa daquilo, porque você me olhou torto, porque você falou torto. Então, eu acho que a gente também precisa falar muito, sabe, sobre, tem um plano para o ano que vem, quem sabe, fazer algum evento nesse sentido mesmo, chamar síndicos, para a gente debater a importância também de como tratar esses litígios relacionados a condomínios. Hoje, mais cedo, nós tivemos a nossa entrevista, que acontece às 2h30 da tarde, e nós falamos sobre o 16º Congresso Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, que vai acontecer ainda. Então, é interessante esse período do ano em que há diversos congressos e é um período muito profícuo de debates sobre diversas questões, inclusive no direito. E quando eu conversava agora com a nossa convidada entrevistada de hoje, falava a respeito de novos desafios que, porventura, se apresentem nos próximos 40 anos, já que são 40 anos exatamente da ANADEP, como nós conversamos hoje. E sempre que se fala a respeito de demandas judiciais, há o impacto de situações novas, que são sempre novos desafios. Por exemplo, questões ligadas à tecnologia, direitos humanos.
No caso da conciliação, já se desenham desafios novos, as questões relacionadas a gênero, as questões ligadas às agressões relacionadas específicas. Quais são os novos desafios que têm se apresentado? E fala assim, peraí, isso aqui é novidade. Tem havido coisas nesse sentido, ou situações nesse sentido? Olha, eu confesso que eu não tenho visto, mas é necessário. E aí eu já até trago, incito. Aí chamo os colegas, vamos pensar nisso, exatamente sobre crimes no metaverso. Né? E aí, o metaverso é uma extensão da vida ou não é? Como é que fica a divisão de bens dentro do metaverso? É uma Second Life? Então, assim, bens jurídicos, herança digital, essa questão o assédio dentro também do metaverso, estupro virtual. Então, assim, já chamo para o debate mesmo, que isso assim, eu não tenho visto as pessoas talvez falando especificamente disso, mas cada vez mais com a tecnologia, a inteligência artificial principalmente, que trazem muitas fake news, que trazem muitas imagens, histórias que a gente vê que cada vez mais trazem uma realidade, né? Assim, o medo é esse, né? Assim, que parece tão real e não é. Nós somos uma comissão muito apoiadora da Comissão de Direitos Autorais, em que eles falam muito sobre a dublagem. Então, também sobre isso, os direitos dos dubladores. Então, e as empresas, os direitos autorais. Só não caiu ainda no mapeamento a respeito diretamente relacionado à conciliação e mediação, mas são exatamente os temas que são um desafio de uma forma geral. De uma forma geral. Exatamente. A qualquer momento pode aparecer um caso desse. E a gente precisa de refletir sobre isso. Como que seriam as tratativas melhores de uma mediação dentro desses cenários? Sim. Porque assim, basicamente o procedimento ele só vai mudar de ambiente. Eu costumo dizer, o mediador, a matéria-prima dele é o conflito. Então, assim, óbvio que é interessante que ele se especialize em determinada área. Se eu tenho aptidão para a área de família, vou estudar mais a área de família, até para ter o conhecimento jurídico. Porque a gente está falando também de mediadores aqui, quando eu trago esse cenário, que não tem formação em direito, porque esse não é um pré-requisito. Isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar. Há mediadores psicólogos, há mediadores engenheiros, há mediadores arquitetos. O mediador judicial ele tem o requisito de ter uma formação. Ele tem que ter 2 anos de formação para poder fazer o curso. E esse curso, para que ele se torne um mediador judicial, tem que ser credenciado ao CNJ. Agora, o mediador extrajudicial pode ser qualquer pessoa da confiança das partes. Então, mas, obviamente, por uma questão de ter o conhecimento técnico, as partes, inclusive no âmbito extrajudicial, passa a buscar alguém que tenha uma formação e que tenha uma atuação também no judicial. Interessante. Pode falar, doutora Federica. Só para complementar, que é muito importante a gente pensar nessa interdisciplinariedade mesmo, para a efetividade da construção ali da solução, né? Então, quando a gente fala da mediação extrajudicial, a gente pode ter mediadores em várias áreas e um mesmo conflito pode passar por sessões de mediação específicas. Então, no mesmo conflito, a gente pode ter sessão de mediação com um psicólogo, com um advogado, com um contador. Então, assim, a gente vai construir essa solução com base, muitas vezes, e é muito importante isso, em uma fundamentação mesmo, né? Porque a gente precisa pensar que existe um valor emocional e um valor patrimonial, e a gente precisa diferenciar isso. Então, por exemplo, eu trabalho muito com inventários, né, com questões sucessórias. Às vezes, a pessoa chega, da cabeça dela, ela diz que aquela casa vale R$1 milhão, porque ela tá atribuindo aquilo ali também um valor afetivo, né? Então, poxa, ela cresceu naquela casa, ela sempre imaginou que depois ia ter os pais velhinhos e ela ia, né, ter os filhos ali fazendo um churrasco de domingo. Isso não é imensurável isso, mas ela tenta aplicar um valor patrimonial. Então, é importante a gente ter essa racionalidade, a gente, às vezes, tirar um pouquinho essa emoção do cenário para poder construir soluções efetivas e com base em dados técnicos. Então, poxa, vamos chamar ali um perito imobiliário para avaliar aquele imóvel ali, para dar uma perspectiva. Poxa, se você... Olha, porque... Essa caneta aqui, se eu quiser pedir R$50 mil nela, eu posso pedir, é minha, eu vou vender pelo preço que eu achar justo. Agora eu vou vender? Alguém vai pagar R$50 mil numa caneta que eu paguei, sei lá, 80?
Não. Então, a gente precisa pensar nisso. E aí, quando a gente vai construir essa solução mediante a mediação, especialmente, né, por conta dessa possibilidade de a gente ter vários profissionais ali em várias áreas, a gente traz esses dados técnicos mesmo também para construir essa solução mais efetiva. Aí eu gostaria justamente de perguntar como é exatamente essa divisão entre especialidades. No juizado especial criminal, por exemplo, precisa ter formação jurídica? Ele é convocado? Como é que funciona exatamente isso? Dentro do judiciário, que eu sei, não há necessidade específica de ter uma formação. Mas eu sei que em alguns lugares, por uma questão de entender que o profissional do direito tem um olhar que traga uma satisfação maior, eles optam por manter, por exemplo, conciliadores e mediadores que têm uma formação em direito. Em outros cenários, por exemplo, quando trata da área de família, há uma atuação maior de mediadores ou conciliadores que têm uma formação em psicologia, não é? que vai somar o olhar. Porque aqui na mediação a gente vai ter o olhar do profissional. Ele não vai poder dizer o que tem que ser feito a partir do conhecimento que ele detém, mas a partir do olhar que ele detém, pelo conhecimento técnico, ele vai nortear as partes para que elas construam essa decisão. Quando se fala da mediação. Quando se fala da conciliação, uma vez que ele pode opinar, aí sim, aí ele pode, então, a partir do conhecimento técnico dele, dizer, olha, eu acredito que nesse cenário, digamos, um engenheiro que é conciliador, dentro desse cenário aqui, acredito que vocês forem por esse caminho, por esse e esse parâmetro, acho que seria melhor. Eu acabei citando muito o juizado especial criminal porque foi a minha experiência há muito tempo. Sim. Mas já se percebe que há uma gama variada de possibilidades. Como um processo vai parar numa audiência de conciliação? Como é que funciona isso? Eu só queria ressaltar, só complementando a fala da doutora Thaís, sim. o seguinte, ali na conciliação a gente não discute o mérito da ação. Então, aquela pessoa, né, aquele conciliador, ele não analisou o processo anteriormente, ele não vê fatos e provas. Ele vai pedir para as partes falarem naquele momento e ali ele vai realmente só tentar trazer esse ponto de convergência que eu falei aqui para que a gente possa construir essa solução. Acho que essa informação é importante porque é por isso que a gente não tem essa necessidade específica de ser, por exemplo, um advogado, né, um profissional do direito para fazer essa sessão, porque como ela trouxe também, a base ali é o conflito, né? Então, e aí a gente pode falar também que, como é bem amplo, se você fizer um curso de mediação ou de conciliação, você vai levar para a sua vida. Em todas as suas relações, você pode aplicar essas metodologias e você vai ter muito proveito. É muito interessante essa questão. Mas trazendo, então, aqui para essa parte do procedimento, né? Gente, desculpa, acho que eu me perdi. Não, exato, foi exatamente. E tem uma relação, porque a dúvida que me veio agora foi exatamente isso. Porque vou citar o caso dos juizados especiais. Então, eu fazia o plantão, tinha uma delegacia relacionada diretamente a isso. Às vezes acontecia dali mesmo, já se ia para a sala de tentativa de conciliação. Como eu disse, às vezes até com a vítima ainda com um curativo na cabeça. Mas assim, ali era muito claro isso. Mas eu percebo que há uma gama variada de possibilidades. E talvez a pessoa que esteja nos ouvindo assim, mas espera aí, como é que eu tenho a minha questão, como é que isso vai parar numa audiência de conciliação? Como é que funciona isso? Sim, perfeito. Hoje, a gente tem a figura pré-processual, né, que a parte pode ir lá, inserir os dados dela, inserir a demanda dela, e ela vai passar por um procedimento pré-processual, mas ali já com a equipe mesmo do TJ, da FT, aqui no caso de Brasília. É o canal, né? conciliar. Isso, o canal conciliar, em que ele vai ter ali por exemplo, uma audiência de conciliação prévia. Mas o Código de Processo Civil, ele prevê a figura da conciliação sendo a porta de entrada, digamos assim, né, de todos os processos. Daí eu não posso falar especificamente na área criminal, porque eu não atuo muito, e na área criminal a gente tem um rito bem específico que dificilmente a gente vai ter essa conciliação. Só em crimes de menor potencial ofensivo, ali como injúria, calúnia, difamação, não pode ter apenas, que tem que ser até 2 anos, né, no máximo. Então, tem muitas particularidades. Mas, inclusive, está sendo muito utilizada a conciliação até na segunda instância. Então, no curso do processo, a qualquer momento, a gente pode sempre tentar uma conciliação.
Então, a gente pode falar, olha, vamos tentar conversar, pode fazer pedido diretamente para o juiz, olha, eu gostaria tanto de fazer um acordo aqui, manda meu processo no VMEC agora, né, que antes era Sejus, que agora não é mais. Então, em qualquer fase processual, a gente pode estar utilizando essa metodologia. O juiz pode agir de ofício também? Pode agir de ofício também, mas o Código de Processo Civil, na verdade é assim, deixa eu também explicar. Com relação ao processo, você dá entrada num processo, né, a gente está falando da parte civil, tá? Especificamente, civil e família. Você dá entrada num processo e aí na petição inicial você já pode falar que deseja aquela audiência preliminar de conciliação e mediação. Mesmo que você não coloque isso, eles já marcam, já é automático, eles já mandam. Com essa marcação, o que pode acontecer? A outra parte pode falar assim, não desejo essa audiência, acho que não é o momento, etc. Como eu falei no início, se for família, vai ter que fazer de qualquer jeito, querendo ou não. Se for civil, aí vai falar, não, então tudo bem, cancela, se dá seguimento e futuramente a gente vê se pode novamente. Até porque pode ter uma audiência de instrução, que é aquela onde se ouve testemunhas, etc. E sempre os juízes perguntam no início, e aí, tem possibilidade de ter acordo? Então, né, só que aí já seria um acordo ali mediado por um juiz e não por mediador, né? O juizado especial, ele também já vai automaticamente, você entrou com uma petição, já vai automaticamente, já marca a audiência e depois cita a outra parte. Nós temos, como a doutora Rafaela falou, no canal conciliar do TJ, DFT, em que você entra com documentos em que pode haver essa audiência pré-processual. Então, ainda não tem um processo, mas tem um procedimento administrativo que pode haver essa audiência. Doutora? E aí, só para complementar, no caso aqui também pode enviar para homologação direta, depois do pré-processual, havendo o acordo, né? Exatamente. Porque eu estou falando aqui, gente, porque a minha atuação é em Goiás, né? Então, acho que basicamente estamos alinhados aí nos procedimentos, só mesmo muda um pouquinho a nomenclatura, mas lá tem a pré-mediação, a gente tem também todo esse estímulo ao consenso por meio da pré-mediação, que é também um processo onde você tem ali um encontro entre as partes, ou não é obrigatória a presença do advogado, mas a gente bate de frente, fala que tem que ser, a OAB sempre pega no pé, porque a gente sabe que há um desequilíbrio. Mas, basicamente, eu acho que o movimento está bem uniformizado, assim, né? É importante falar sobre essa questão, né, do advogado. Se nós somos advogados, então a gente tem que valorizar isso. Mas, principalmente, é porque não é algo que a gente... é porque é o nosso trabalho. Não. Inclusive, foi questionado... esse ano ainda, agora eu não me lembro qual foi o mês certo, sobre aquele artigo da Lei de Alimentos, em que diz que não necessariamente precisa de um advogado. Sim. E eu, enquanto membro da Comissão de Família Nacional do Conselho Federal da OAB, junto com a minha presidente, a gente apresentou um parecer em que a gente vai entrar também com um projeto de lei, fazendo uma alteração legislativa de que precisa sim do advogado, por causa da técnica. Claro. Não adianta, um acordo feito sem advogado, a execução dele, o cumprimento dele é muito mais difícil. Porque muitas vezes as pessoas tomam aquela decisão sem entender como funciona. Exatamente. Então volta depois um processo de descumprimento, volta um processo de revisão. Por isso que a gente fala da importância mesmo do advogado. Exatamente. E assim, a questão dessas informações para que o acordo seja execuível, como você mesmo disse. E que não haja, então, um arrependimento e a gente volte à estaca zero. Porque, infelizmente, quando o acordo não é bem construído, a chance do arrependimento é muito grande. E isso está diretamente ligado à presença desse advogado que vai instruir a sua cliente dentro daquele contexto, né? Daquele contexto que requer um conhecimento da lei, que requer um conhecimento do que é praticado lá fora. Eu sempre digo que é importante para o advogado deter essas informações, não só técnico-jurídicas, o conhecimento que é óbvio, tá? É inerente à sua condição, mas essas habilidades negociais, eu só quero puxar um pouquinho o gancho, aproveitando sobre esse tema. Por quê? Porque para que o advogado tenha um planejamento,
Quando eu dou lá na gestão de conflito aulas sobre a negociação, eu falo, gente, o mais importante que você está numa audiência de mediação, conciliação, numa reunião, é você fazer o planejamento, você saber quais são as alternativas da outra parte, quais são os interesses da outra parte, até onde seu cliente pode ir, fazer testes com esse acordo. Será que esse acordo ele pode ser cumprido a médio e longo prazo? Quando a gente fala de alimentos, por exemplo, olha só o que me veio aqui, eu tenho certeza que as doutoras vão me acompanhar aqui. Pense bem, os alimentos, ele tem um tempo para que ele realmente esteja ali valendo para aquela criança, para satisfazer os seus interesses e as suas necessidades, que essa criança ela vai aumentando a idade, ela vai requerendo outros tipos de consumo, de bens de consumo, de atividades extracurriculares, enfim. E aí, se o advogado não está acompanhando, tudo bem que cabe uma revisional, mas não é muito mais trabalhoso você ter que rediscutir isso do que você já construir um acordo que preveja um médio e longo período? Então, assim, olha o olhar que o advogado tem que ter para essa negociação, para saber e fazer testes sobre o que ele está ali amarrando para o cliente dele, que vai ficar ali, a gente não sabe até quando. Então, essa preocupação e essa presença, especialmente do advogado que detém essas habilidades negociais, que estuda o processo com esse olhar negocial, com essas, para saber exatamente conduzir uma tratativa. Porque a mediação e a conciliação, gente, nada mais é que uma negociação assistida. Então, se o advogado não desenvolve essas habilidades, como é que ele vai levar isso para o cliente dele? Como é que ele vai conduzir esse processo apenas com conhecimento jurídico? Ele tem que saber comunicar, ele tem que saber ouvir, ele tem que saber construir. E favorecer essa construção do consenso passa por isso. Fiquei devendo uma pergunta que é sobre a justiça multiportas. O que é exatamente isso? Então, a justiça multiportas, ela se apresenta justamente com essas diversas portas que a gente tem para além do judiciário. O judiciário também é uma porta. Mas como a gente está tratando aqui, a mediação, a negociação, a conciliação, a arbitragem, a gente tem várias portas para resolver conflitos. E aí a gente pode escolher qualquer uma delas. A advocacia multiporta surge justamente aí desse advogado que se especializa, que ele realmente se melhora profissionalmente falando, com habilidades para além da técnica jurídica, para que ele possa estar apto a apresentar as soluções, a solução mais efetiva para esse cliente. Inclusive, só trazendo um recorte aqui, que existem dados já, inclusive, de que a autocomposição, ela torna o acordo, ele é mais efetivo, ele tem uma resposta mais efetiva. Tanto no cumprimento do acordo mesmo, quando as partes elas que solucionaram aquela demanda, quanto em evitar a reincidência, como elas trouxeram aqui, Às vezes vai precisar de uma revisão, vai precisar de várias coisas, porque as partes não participaram. Então, esse advogado multiportas, ele está apto a trabalhar aí o cliente dele com a melhor porta possível para aquela demanda. Porque, sim, muitas vezes, a gente fala aqui muito, fomentando a autocomposição. Mas, em alguns casos, a porta do judiciário vai ser a melhor para aquele caso. Então, a gente, enquanto profissional, com as competências necessárias e múltiplas, como a gente trouxe muito bem aqui, a gente pode escolher a melhor porta. Inclusive, que não seja nenhuma dessas. A gente pode fazer um contrato particular, homologar ali no extrajudicial, ou mesmo fazer uma homologação já prontinha judicialmente. Então, a gente tem muitas possibilidades e que requer mesmo que esse profissional esteja se qualificando para que ele possa acessar a porta mais interessante. Eu gostaria de fazer uma referência aqui. A doutora Marcela falou a respeito do plantio que se faz para o futuro e a questão das tâmaras, Uma tâmara demora entre 70 e 100 anos para dar frutos. Então, muito do que se fala aqui, inclusive nos debates do Justiça na Tarde, está relacionado a tentativas do dia. As pessoas dizem, mas isso é muito utópico, etc. Na verdade, é um plantio que você faz e que, apesar dos pesares, alguns frutos, inclusive, já começam a render, já começam a aparecer, apesar do pouco tempo em que algumas dessas sementes foram plantadas. Então, é sempre uma esperança no sentido de que, especificamente aqui, a conciliação, elas tinham até a propaganda, conciliar é melhor, eu acho que era o mote da propaganda, não é isso? Então, com certeza é, e os instrumentos que são disponibilizados no sentido de que isso possa ser feito. Eu gostaria de agradecer muito a presença da doutora Thaís Borges, advogada de família, especialista em mediação, mediadora familiar e professora de gestão de conflitos, e que inclusive nos esclareceu as diferenças entre arbitragem, mediação e conciliação.
um dos muitos tópicos que tocamos aqui hoje. Doutora Marcela Furst, advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB. Ficou faltando direito sistêmico ainda. Dá tempo da gente falar? Bem rapidinho. Na verdade, é uma advocacia sistêmica que vê todo o litígio, por trás do litígio, vê todas as partes envolvidas, por que foi instaurado aquele litígio, vê o seu cliente, o outro advogado, e traz todas as técnicas alternativas de resolução de conflitos e também a interdisciplinariedade ali com a psicologia. Hoje abordamos tudo aqui. Ela é membro consultora da Comissão de Direito de Família do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E a doutora Rafaela Cortes, advogada, secretária-geral da Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF, já esclarecemos, membro consultora da Comissão de Advocacia Multiportas, ela já explicou do que se trata também, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Queria agradecer muito a presença de todas as três aqui nesse debate muito interessante, útil para a sociedade, e lembrando que você está ligado aqui na Rádio Justiça. Agora são 16h59, logo mais às 6 horas da tarde você vai conferir que o Supremo faz seminário internacional e recebe árbitros do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, o órgão mais importante do sistema de solução de controvérsias do Grupo Econômico. Você também vai conferir que ministros do STF vão decidir sobre a validade da cobrança de taxa de incêndio em 3 estados brasileiros. O Supremo também confirma que municípios devem apresentar contratos com escritórios de advocacia no exterior. Polícia Federal prende passageiro que tentava embarcar com 300 aves exóticas no aeroporto de Manaus, com destino a Guarulhos, em São Paulo. E cadastro eleitoral é reaberto e permite ao eleitor a regularização do título e a mudança do local de votação. E ainda a reportagem especial mostra como tribunais de todo o Brasil estão usando a inteligência artificial para deixar a justiça ainda mais ágil e eficiente. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 8 de novembro, começa logo mais às 6 horas da tarde. Mais uma vez agradecendo a presença das nossas convidadas aqui e você, ouvinte da Rádio Justiça. Você está sintonizado em 104,7 FM. Aqui você sintoniza os seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.